Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. No anime de hoje, vamos mergulhar na história de dois grandes amigos. Reiner, um mago poderoso, mas que dormia demais, chegando a cochilar no campo de batalha, tinha como seu melhor amigo o rei-herói Sion. Sion nutria um grande sonho de transformar seu país para que se tornasse um lugar muito melhor, enquanto Reiner não demonstrava o menor interesse em nada disso, preferindo apenas dormir. Quando Sion conheceu Reiner, tudo o que ele desejava fazer na vida era dormir, mas Sion enxergou nele algo que ia muito além do que os outros conseguiam ver em Reiner. O que seria essa coisa que Sion viu nele, e como ele o ajudaria a se tornar uma pessoa mais útil, em vez de um mero dorminhoco? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal enquanto você relaxa e aproveita este anime incrível. A história começa com o narrador contando como inúmeros seres teriam existido há muito tempo atrás. Esses seres possuíam um poder imenso, suficiente para controlar o mundo inteiro. Eram conhecidos como senhores demônios, diabos e governantes das trevas. O mundo estava em constante perigo de ser completamente destruído por suas mãos. Mas existiam guerreiros, os chamados heróis lendários, que geralmente surgiam com uma força muito superior à dos senhores demônios, e eles aniquilavam monstros. As pessoas se perguntavam quem seriam esses heróis capazes de derrotar monstros tão poderosos a ponto de destruir o mundo. Então, chegaram à conclusão de que, se as relíquias desses heróis fossem encontradas, seu valor seria inestimável. Quanto à real existência desses supostos senhores demônios e heróis, o estigma Alpha nos traria a verdade e nos esclareceria. Reiner, o protagonista principal dessa história, possuía o estigma Alpha, que significava os olhos dos deuses. Na fronteira de Nelfa, ele se deparou com um grupo de soldados que tentaram usar magia contra ele, mas ele revidou utilizando exatamente a mesma magia. Eles ficaram chocados ao vê-lo fazer aquilo. As pessoas presumiam que qualquer um com o estigma Alpha era um monstro e desejariam destruí-los. Os exércitos de Nelfa o acusaram de ser um espião e pensaram que Roland, o país de onde Reiner vinha, estava buscando uma guerra contra o seu país, Nelfa. Uma mulher apareceu ao lado de Reiner. O nome dela era Ferris. O comandante dos soldados ordenou que seus camaradas os atacassem. Reiner rapidamente confessou que eles estavam ali para procurar as relíquias do herói que repousavam em Nelfa. Os soldados se recusaram a ouvir. Eles ainda os atacaram. Ferris combateu bravamente contra eles. Naquele exato momento, algo muito estranho aconteceu. As espadas e os capacetes dos soldados se estilhaçaram em pedaços. O comandante imediatamente ordenou a retirada e todos fugiram correndo. Um grupo de pessoas os observava de longe, por trás. O grupo era liderado por uma comandante feminina, e ela ordenou que encontrassem Reiner. Reiner e Ferris descansaram em um ponto próximo à fronteira entre Nelfa e Roland, onde Ferris tinha seu doce favorito, chamado Dango. Reiner tentou ler um mapa para descobrir a localização exata das relíquias. Ele também utilizou a descrição contida nos escritos antigos. Reiner de repente reclamou de sentir-se sonolento e desejou tirar uma soneca. Uma senhora idosa apareceu por trás deles e perguntou se eram de Roland, e eles responderam que sim. Ela lhes contou como os Nelfanos odiavam Roland, mas ela não. Ela também narrou como os reis de Roland travaram guerras por toda parte nos tempos antigos, o que era bastante terrível, mas a revolução de 2 anos atrás coroou um novo rei, e desde então tudo tem sido bem diferente. Ela acrescentou que o rei-herói, Sionistal, embora bastante jovem, era ainda assim muito impressionante, e ela era uma de suas grandes fãs. Ferris reclamou de como ele havia feito Dango de refém para assustá-la. E Reiner também comentou que ele era um rei viciado em trabalho que gostava de explorar seu melhor amigo até a exaustão. E para completar, ainda lhes deu um trabalho péssimo de procurar relíquias. Mas apesar de tudo, eles concordaram em realizar o trabalho. Na capital do Império Roland, o rei foi visto cavalgando em seu cavalo, acompanhado por sua comitiva. O povo aclamava seu rei e o chamava de rei-herói. Alguns comentaram que o reino havia prosperado muito desde o regime do novo rei. Durante todo esse tempo, um homem vestido de preto observava tudo por trás de um muro. No castelo de Roland, o rei foi calorosamente recebido ao entrar. Ele rapidamente relatou o ocorrido na região de Celior. Perguntou sobre a situação da capital, mas Clark, um de seus guerreiros e amigo, estava preocupado e lamentou o fato de ele ter acabado de retornar, e que precisava descansar um pouco, em vez de ir direto ao trabalho. O rei Sion respondeu que não descansaria, pois a terra estava em plena transformação, e se ele afrouxasse as rédeas, tudo poderia desmoronar. Reiner e Ferris seguiram a descrição dos escritos antigos e do mapa. Então, eles chegaram às ruínas da floresta de Nelfa. Eles tentaram abrir o portão da ruína. Reiner usou o feitiço do estigma Alpha nele, mas era muito resistente. Ferris então ordenou que ele saísse, e ela empunhou sua espada, quebrou-a em 2 partes, e ambos pularam para dentro. O grupo de pessoas liderado pela comandante feminina ainda o seguia, sem que eles soubessem de nada. Dentro da ruína, Reiner utilizou o feitiço do estigma Alpha para desativar a armadilha que encontraram no caminho. Ferris o repreendeu, e eles seguiram em frente. O grupo da comandante feminina o seguiu. Inesperadamente, uma flecha foi disparada em direção a eles, e Ferris saltou para desviar enquanto Reiner foi pego no meio de várias flechas. A comandante feminina correu em direção a ele. Ferris empunhou sua espada novamente, e as flechas caíram. Ferris gritou para Reiner correr, enquanto ela saltava em direção à parede, pendurando-se em sua espada. Ele olhou para trás e viu uma inundação de água se aproximando, mas já era tarde demais para ele escapar. A inundação o arrastou e até mesmo a comandante feminina. Ferris encontrou Reiner e a comandante feminina caídos sobre as rochas. Eles estavam vivos. Reiner estava acordado, mas a comandante feminina ainda não havia se recuperado. Quando ela acordou, viu Ferris e Reiner e ficou bastante chocada com a situação. Ao perceber que havia sido capturada, ela se apresentou como a líder do esquadrão de perseguição de quebradores de tabus do Império Roland, a tenente Milt Callod. Ela acusou Reiner de ser um quebrador de tabus por ter adquirido magia de Roland e partido sem a devida permissão. Então, para preservar o sigilo do sistema de magia de Roland, ele deveria ser contido enquanto ela divagava e até mesmo seus olhos estavam fechados.
fechados. Ferris e Rainer já haviam se afastado. Ela ordenou que esperassem e usou sua magia, que lançou trovões e relâmpagos contra ele, mas ele os deteve com a própria mão. Ela implorou a Rainer que a seguisse para que ele pudesse se safar facilmente, mas eles zombaram dela. Ela ficou furiosa e usou sua verdadeira magia de talento. A esfera de relâmpagos moveu-se em direção ao telhado e o destruiu. Alguém rapidamente carregou a Tenente Milt para ajudá-la a escapar do perigo. Era Luke, um de seus camaradas. Todos saíram da ruína, mas a comoção persistia. O rei Sion estava lendo uma carta. Alguém se aproximou por trás e o questionou, dizendo que ele estava lendo a carta novamente. O rei o chamou de Lucille. Lucille explicou que o estigma alfa é um sonho agradável ao qual um monstro solitário se apega enquanto chora. O rei Sion teve um flashback de quando eram jovens e ainda estavam na escola. Ele prometeu a Rainer que seria o rei de suas terras e mudaria tudo. Ele também lhe prometeu que criaria um mundo exatamente como ele desejava. Rainer chorou amargamente. O rei Sion, quando criança, costumava ser intimidado por outros. Eles o chamavam de filho de um cão de baixa estirpe. Sua mãe, em seu leito de doença, o encorajava e lhe dizia o quanto ele era uma criança doce e como ela se orgulhava de tê-lo. Sua mãe lhe disse que, mesmo que ela não estivesse presente, ele não estaria sozinho. Seu cachorro foi morto e enviado a ele como um presente. O rei Sion realmente teve uma infância muito difícil enquanto crescia. No tempo que se passou na Academia Militar Real Especial de Roland, que era uma academia que reunia órfãos e filhos de criminosos de classe A. Sion e Cloth foram vistos discutindo o treinamento de batalha simulada da academia, que estava prestes a começar. Eles estavam tentando montar uma equipe. Conversaram sobre alguém que não havia aparecido para as sessões de prática. Sion saiu do quarto. Foi narrado que Rainer Luth era o portador do estigma alfa e o maior mago de Roland. Ele deixou o Instituto de Treinamento Germer-Claes-Holy para o Instituto Especial de Roland, número 307. Ele costumava ser chamado de Diabo de Cabelos Pretos. Sion abriu uma sala e entrou. Lá, ele encontrou Rainer, que estava dormindo o tempo todo na biblioteca. Ele lhe disse que o local havia fechado, mas Rainer, em vez de sair, voltou a dormir. O rei Sion o deixou lá e duvidou que ele fosse Rainer, o suposto mago. No campo de exercícios da Academia Roland, Rainer foi visto treinando com uma colega estudante. Sion também veio assistir. Rainer estava sempre rolando no chão com apenas um golpe da estudante. Sion ficou surpreso ao ver que era Rainer quem estava se comportando como um fraco. A garota pediu que ele se levantasse para que pudessem voltar ao treinamento, e então ela usou um feitiço mágico nele. O feitiço o atingiu e ele caiu novamente. A garota se aproximou dele, e ele reclamou que estava sentindo sono de novo. A garota irritada deu-lhe um tapa na cabeça. Ela segurou a mão dele para ajudá-lo a se levantar e o alertou que sua nota estaria em perigo se ele não treinasse naquele dia. Todos ali zombaram de Rainer, mas Sion ordenou que ficassem em silêncio. Sion se aproximou deles. Ele percebeu que Rainer havia previsto o último golpe direto da garota. Vendo Sion se aproximar, Rainer perguntou quem ele era, e a garota lhe disse que ele era Sion Astal, e que vinha de uma família nobre. Sion mencionou o nome da garota, Kiefer Nolas. Ele lhe disse que geralmente tentava se lembrar dos nomes dos alunos excelentes, e que ela era uma garota alegre, atraente e muito popular. Kiefer estava literalmente corando, então ele propôs que Kiefer se juntasse à sua equipe. Kiefer estava relutante a princípio, mas Rainer a aconselhou a se juntar para que ele pudesse tirar suas sonecas da tarde e não ser forçado a treinar. Mas Sion o chocou quando lhe disse que queria que ele se juntasse também. Ele se perguntou por que Sion o queria, sabendo que ele não tinha boas notas. Rainer insistiu que queria que ele se juntasse a eles. Ele se aproximou e sussurrou que o queria porque ele era um portador do estigma alfa. Então, Sion ameaçou expô-lo a todos. Finalmente, Sion conseguiu reunir sua equipe, e eles partiram em direção ao seu objetivo de eliminar o inimigo. Todos eles atacaram usando seus feitiços mágicos, e houve relâmpagos e trovões. Para a sorte deles, venceram e todos saíram vivos. Celebraram com comida e bebida, e todos adormeceram, exceto ele, que não conseguiu dormir. Ele ficou do lado de fora, parecendo muito triste. Sion se juntou a ele e perguntou por que ele havia entrado na academia. Rainer lhe disse que já havia pesquisado sobre isso. Ele confirmou, e então explicou que sabia que havia crescido no orfanato do Instituto Especial de Roland. Era um instituto para criar crianças órfãs de guerra. Eles costumavam reunir crianças e lhes davam um treinamento militar rigoroso. Depois as colocavam na linha de frente durante as batalhas. Mas, de repente, a guerra terminou, e o instituto perdeu seu propósito. Os órfãos eles se viram diante de uma escolha difícil: permanecer sob comando militar ou serem silenciados por meio de assassinato. Ele escolheu entrar na Academia Militar Real Especial. Em vez disso, Sion perguntou se ele estava disposto a se vingar de seu país por tê-lo rejeitado como um tabu, apenas por seu estigma alfa, e contra o rei e os nobres que oprimiam os fracos. Ele então prometeu a Rainer que criaria um mundo exatamente como ele desejava se ele se tornasse o rei. Sion foi perseguido por um grupo de homens vestidos de preto. Ele ficou encurralado em um lugar onde não podia mais correr. Um dos homens estava prestes a atacá-lo quando uma garota, chupando dango, de repente veio em seu socorro. Ela disse que seu irmão a havia incumbido de não permitir ações criminosas naquela área, e foi por isso que ela veio. A garota lutou com todos eles e eles recuaram. A garota pediu a Sion que lhe comprasse dango em troca de tê-lo resgatado. Sion pegou o dango na loja de uma senhora idosa. A senhora o direcionou à casa da garota e lhe disse que ela era da família Ares. Sion se perguntou por que uma pessoa da família Ares, que era um clã de espadachins distinto encarregado de guardar a família real, decidiu resgatá-lo.
Sion se encontrou com a garota. O nome da garota era Ferris. Sion perguntou por que ela o havia resgatado, e ela lhe disse que era porque seu irmão havia ordenado. Ela também perguntou por que o irmão dele escolheu protegê-lo, então ele narrou sua história. Ele lhe contou que seu pai era um nobre famoso, enquanto sua mãe era apenas uma plebeia. Seu nascimento não foi desejado, então ele foi separado de seu pai quando era jovem, mas sua mãe o criou com muito amor. Ele teve que suportar um bullying incessante e sua mãe faleceu. Seus irmãos de outra mãe também o odiavam, e um deles agora estava tentando matá-lo. Ele pediu a Ferris que o ajudasse a encontrar a pessoa. Ferris concordou e lhe disse que contrataria um capanga e, em troca, ela lhe disse que ele entregaria 2 porções de dango a ela dali em diante. Ele concordou. Sion pediu para conhecer o irmão dela, mas ela lhe disse que ele só o encontraria quando o irmão dela quisesse. Ferris tinha uma irmãzinha chamada Iris. Ela lhe disse que seria sua capanga a partir do dia seguinte. Iris ficou muito animada com isso e prometeu fazer o seu melhor. Sion estava em aula com outros estudantes quando 2 alunos entraram correndo e anunciaram que o reino de Istambul, seu país vizinho, havia invadido suas terras, e que, portanto, a guerra começaria novamente. Naquele ano, Istambul teve uma longa estação chuvosa e seu principal rio transbordou. Agora, eles estavam enfrentando uma escassez de alimentos sem precedentes. Estavam tentando superar sua crise alimentar, contratando mais soldados e invadindo terras vizinhas. Naquele momento, 2 soldados entraram e anunciaram que eles seriam despachados. Ele ordenou que todos os estudantes avançassem para a linha de frente na manhã seguinte. Ferris e Iris haviam capturado o homem que ordenou a morte de Sion. Depois de torturá-lo, ele confessou que Sion realmente morreria em breve, pois haviam montado uma armadilha para matá-lo. Eles haviam reunido 50 cavaleiros mágicos de Istambul nas planícies de Roxane para se livrar dele. Sion e outros estudantes estavam a caminho do campo de batalha. O homem continuou dizendo que haviam plantado um espião entre seus amigos, e que, portanto, Sion não escaparia da morte. Ferris e Iris ainda estavam no quarto do homem, enquanto ele continuava a expor a armadilha que havia montado para Sion. Iris o atingiu com raiva, e ele desmaiou. O irmão também chegou à cena e decapitou o homem. Ele disse a Ferris que eles precisavam fazer um trabalho completo como família Ares. A família deles servia apenas ao verdadeiro rei, então eles precisariam esperar e ver se Sion era um rei de verdade, caso ele sobrevivesse depois de enfrentar a tropa de 50 cavaleiros mágicos. Ele acrescentou que carregava algo fascinante. Sion e outros estudantes haviam se reunido nas proximidades da fronteira de Istambul. Eles estavam tentando montar suas barracas, mas Rainer estava apenas deitado preguiçosamente. Tentaram chamar a atenção de Kiefer, mas ela simplesmente se afastou. Outros pensaram que Rainer a havia ofendido, então o empurraram para perto dela para que pudessem conversar. Mas ele preferiu dormir ao lado dela e disse que queria tirar uma soneca da tarde. Kiefer pediu a Rainer que fugisse com ela, porque ela realmente se importava com ele e não queria que ele morresse na batalha. Rainer apenas riu e disse que ela não deveria fazer piadas em um momento como aquele. Kiefer pediu desculpas por não conseguir protegê-lo. Ela então se levantou e usou seu feitiço mágico, e houve relâmpagos no céu. Ela se afastou, deixando Rainer para trás. Rainer apenas a observou enquanto ela partia. Antes que ele pudesse perceber, um cadáver foi jogado em sua direção. A guerra começou quando eles menos esperavam. Os cavaleiros mágicos de Istambul os atacaram. Sion ordenou que todos recuassem e corressem para a floresta. Sion e Rainer foram vistos se escondendo atrás da mata. Sion queria ir ao campo de batalha para tentar salvar Kiefer e outros sobreviventes, mas Rainer se opôs. Eles também foram atacados, e então começaram a correr. Um dos atacantes usou um feitiço mágico para acelerar e os alcançou. Ele segurou Sion pela cabeça. Instantaneamente, Rainer também invocou seu feitiço mágico e revidou o ataque com a mesma magia. Sion foi então libertado. Os soldados de Istambul perceberam que ele era capaz de usar a magia deles porque era um portador do estigma alfa. Rainer usou o feitiço mágico novamente e os atacantes recuaram. Sion perguntou com raiva por que ele não havia usado a magia antes. Então Rainer lhe disse que fazia 7 anos desde a última vez que a usara. Outro cavaleiro mágico de Istambul desceu e atingiu Rainer. Eles haviam sido cercados por vários soldados. Rainer perdeu a consciência, mas eles identificaram que ele era um portador do estigma alfa. Rainer recuperou a consciência. O soldado lhe disse que haviam matado outros estudantes, exceto Sion e Kiefer, que já estavam sendo mantidos como reféns. Eles se perguntaram por que ele ainda estava tão calmo depois de tudo o que disseram. Queriam que ele ficasse com raiva para que pudesse mostrar sua magia do estigma alfa. Então, começaram a bater violentamente em Sion e despiram Kiefer. Os olhos de Rainer mudaram e começaram a emitir luz, e havia escuridão por toda parte. Uma voz estranha ecoou em sua cabeça, ordenando que destruísse tudo e matasse a todos. Rainer ainda parecia o mesmo fisicamente, mas muita coisa havia dado errado em sua mente. Um dos soldados se aproximou dele. De repente, o corpo inteiro do soldado se desfez como areia, e o homem que o segurava, Rainer, o soltou imediatamente. Todos os magos de Istambul o atacaram, mas ele os deteve com a própria mão. Seus olhos haviam ficado completamente vermelhos, e ele estava pronto para destruir a todos. Depois de ter aniquilado todos os soldados de Istambul, ele se aproximou de Sion e Kiefer. Ele os levantou e estrangulou seus pescoços. Sion encontrou um meio de golpeá-lo, e ele caiu. Ele fechou os olhos com a mão e Rainer perdeu a consciência. Havia luz novamente por toda parte, e Sion chamou o nome de Rainer várias vezes, até que ele voltou à vida. Na capital do Império Roland, Sion foi visto cavalgando um cavalo enquanto todos o aclamavam como um herói de guerra. Mas os nobres não estavam nada felizes. Todos os estudantes que morreram na batalha foram enterrados na academia. Rainer foi preso e punido pelos nobres de Roland. Ele perguntou se Kiefer estava viva, e então lhe disseram que ela havia sido jogada na prisão. Contaram-lhe como a irmã de Kiefer foi morta como espiã, e como sua irmã mais nova foi solicitada a permanecer com eles como um sinal de sua lealdade ao país deles. Mas a irmã havia morrido há muito tempo, embora ela não soubesse disso.
Rainer foi severamente espancado e ele começou a sangrar. Eles ficaram desapontados que Sion sobreviveu, já que ele era o verdadeiro alvo deles. Rainer foi levado para a mesma cela onde Kiefer estava. Então, ele a informou que sua irmã mais nova estava morta. Ela chorou amargamente. Rainer se perguntou por que tinha que haver guerra. Ele disse que preferia tirar sonecas à tarde. Ele desejou que pudesse haver um lugar onde ele pudesse simplesmente tirar suas sonecas da tarde sem ter que machucar ninguém ou passar pelos problemas de mudar qualquer país. Um soldado veio para chamá-la para fora da prisão. Ele lhe disse que Rainer havia assinado um acordo para libertá-la, enquanto ele permanecia na prisão em seu lugar. Kiefer ficou tocada por seu gesto gentil, e ela o beijou. Ela então partiu com o soldado. Sion veio visitar Rainer na prisão, e ele ofereceu a Rainer uma chave que ele usaria para escapar da prisão. Mas ele recusou, e disse que preferiria ficar na prisão e tirar suas sonecas da tarde. Ferris ficou surpresa com a forma como Sion sobreviveu à guerra. Ferris perguntou por que ele havia vindo, e ele lhe disse que havia sido convocado. O irmão dela apareceu debaixo de uma árvore, e lhe disse que foi ele quem o convocou. Ele se apresentou como Lucille Eris, o chefe da casa Eris. Ele lhe disse que o chamou para que pudesse fazer-lhe perguntas e saber se ele era o rei adequado ou não. Ele disse que se não gostasse de uma de suas respostas, o mataria. Sion então percebeu que a casa Eris, que havia servido gerações de reis, queria testá-lo. Lucille lhe disse que eles davam direitos iguais a todo príncipe, mesmo que fosse de baixa estirpe. Rainer estava gostando de ficar na prisão. Ele pediu que o guarda lhe trouxesse livros da biblioteca militar, pelo menos 30, e então começou a escrever relatórios sobre eles. Ele continuou pedindo mais livros até que sua cela quase se transformou em uma biblioteca. Rainer fez amizade com o guarda, e este gostava muito de conversar com Rainer sobre sua esposa e sua filhinha. Ele também contou que fora soldado há 7 anos, mas teve de se contentar em ser guarda, porque todos os seus amigos morreram na guerra. E ele não se arrependia disso. Sion foi visitar Rainer tarde da noite, e entregou-lhe todos os relatórios que havia escrito. O guarda veio até Rainer parecendo deprimido. Surpreendentemente, Rainer já havia passado 2 anos na prisão. Ele abriu o portão da cela, e Rainer seguiu o guarda, que já estava a chorar. Quando saíram, Ferris já o esperava. Ele agradeceu ao guarda e partiu com Ferris. Enquanto Rainer e Ferris caminhavam pela natureza selvagem, Rainer decidiu lutar com Feruz, pensando que ela o estava a levar para ser executado. Ele usou seu feitiço mágico contra ela, mas ela superou tudo sem magia, apenas com sua espada. Rainer ficou maravilhado com a habilidade dela ao manejar a espada e por não ter sido ferida por todos os feitiços que ele usou. Rainer rendeu-se e apenas a seguiu. Feruz levou para se encontrar com o novo rei. O coração de Rainer quase saltou pela boca ao ver que Sion era agora o novo rei. Ele decidiu tirar um cochilo novamente diante do rei. O rei falou-lhe sobre Kefir e ele levantou a cabeça. Disse-lhe que Kefir havia deixado o país e pedira que ele cuidasse dele. Sion trouxe à tona o relatório de Rainer que ele lhe dera enquanto estava na prisão. Ele o intitulou Como Construir um Reino de Cestas da Tarde. Que título bobo, mas o conteúdo era bastante fascinante. Ele escreveu sobre relíquias de heróis lendários e o uso de seu poder incrível para eliminar guerras pelo mundo. Sion sentou-se em seu trono e ordenou a Rainer que viajasse por todo o mundo e reunisse as relíquias dos heróis a partir daquele momento. Rainer, como esperado, recusou, mas Sion não se importou. Ele também ordenou a Ferus que o acompanhasse como sua assistente. Rainer disse-lhe que só escrevera os relatórios para passar o tempo na prisão, mas Sion declarou-lhe que, se ele não seguisse suas ordens, receberia a pena de morte. Rainer também se opôs ao rei e disse-lhe que ela só o estava a ajudar por ordem do irmão dele. Sion esclareceu que havia recebido o apoio de Lucille, o irmão dela, e em suas palavras disse que, se ela desobedecesse, a loja de Dango seria esmagada na hora. Ao ouvir isso, ela apontou sua flecha para Rainer e o ameaçou. Quando ele não estava a cooperar a tempo, Ferris arrastou-o para fora. Ferris e Rainer viajaram para Nelfa em sua missão. Visitaram a antiga biblioteca de Nelfa e encontraram um velho que era o bibliotecário. Um homem com 2 filhos estava a ser atacado por 2 outros homens. Rainer, ao ouvir a voz deles, veio em seu socorro. Ele pediu à menininha que lhe desse o livro que segurava, mas Ferris veio e o atingiu com sua espada, alegando que ele estava a tentar raptar a garotinha. O homem perguntou quem eles eram. O bibliotecário chamou-o de Lord Toll. Enquanto na biblioteca, Rainer mandou Toll apanhar livros para ele. O bibliotecário deixou claro que Toll era neto do Lord Grey Nelf, imperador da Nelfa Imperial. Então ele não tinha o direito de lhe dar ordens. Rainer nem estava a ouvir, continuava a dar ordens ao cavalheiro, Toll. Isso irritou o bibliotecário, mas Toll, chamando-o pelo nome, Tio Ganel, disse-lhe para não se importar, já que ele era apenas uma criança abandonada. Ele disse que, por sua mãe ser de origem humilde, ele e seus irmãos estavam confinados a uma única propriedade. Ferus e Rainer visitaram o apartamento de Toll. Ele ofereceu-lhes comida. Rainer sentiu pena de Toll e disse que ele devia ter passado por momentos difíceis. Rainer pensava que era difícil tanto para Sion quanto para Toll. Uma menininha de repente voou para dentro. Era a irmã de Ferus, Lewis, e ela atacou Rainer. Ferus também se juntou à cena e parou o ataque. Iris explicou-lhe que ela seria o ponto de contato entre eles e o rei Sion. Os nobres relataram-se perante o rei e pediram-lhe que visitasse a Nelfa Imperial para fazer as pazes com eles. Cloth disse ao rei Sion que a viagem era uma armadilha para o matar. E também há algumas pessoas em Nelfa ligadas aos nobres da facção anti-rei. Quando ambos entraram na corte do rei, encontraram um homem vestido de preto que já havia traído o rei antes. Perguntaram quem ele era, então ele disse que seu nome era Moran Frohod, um tenente-coronel do exército imperial de Roland. Ele disse que ouviu que o rei estava a reunir talentos secretamente para contrapor a nobreza, então ele veio para se juntar.
O rei disse-lhe que já ouvira falar dele, antes que ele dissesse que era um órfão comprado pela casa Frohod. Ele implorou a Sion que o aceitasse. O rei aceitou sem hesitação. Enquanto o rei, Clot e Frohod estavam todos sentados, conversaram sobre a viagem a Nelfa. Frohod sugeriu que o rei viajasse para Nelfa, e ele poderia usar essa chance para reunir toda a facção anti-rei. O rei escolheu ir para Nelfa, apenas com Frohod. O rei visitou Nelfa e foi calorosamente recebido pelo rei daquela terra. Ele disse ao rei de Nelfa que queria desfrutar de um longo período de camaradagem com a Nelfa Imperial. O príncipe Starnel, um príncipe do reino de Nelfa, rejeitou as palavras de Sion e falou-lhe rudemente, mas seu pai o repreendeu e pediu desculpas em seu nome. O rei Sion visitou Rainer e Ferus na casa de Tol. Sentaram-se juntos para comer. Sion já havia dito a Tol que ele era primo de Rainer. Rainer queria revelar a identidade de Sion, mas Ferus o impediu discretamente, pisando em seu pé. Ele entendeu e então obedeceu. O rei Sion disse a ambos que tinha um favor a pedir-lhes. Frod conseguiu capturar o líder daqueles que planeavam matar o rei em Nelfa. Ele relatou que o príncipe Darnal estava encarregado da trama. O rei Sion disse-lhe que o revelaria ao rei de Nelfa para que este pudesse puni-lo. Frod foi à residência de Tol, encontrou Rainer e Ferus e confundiu Rainer com Tol. Ele queria matar Tol porque não queria que ele fosse o rei de Nelfa. Ele e Rainer lutaram com magias diferentes. Frohod então percebeu que Rainer não era Tol. Ele lutou contra Ferus também, e a derrotou, embora ela não tenha morrido. Rainer detectou que Frohod usava um anel, que era a fonte de sua magia. Ferus acordou e disse-lhe que o anel devia estar entre as relíquias dos heróis. Frohod deixou o local e prometeu que se encontrariam novamente. Clot não conseguiu reunir muitas informações sobre Frohod, como o rei lhe ordenara. Clot disse-lhe que Frod era uma pessoa perigosa e que precisava removê-lo imediatamente. Frod abriu a porta, então Clot saiu. Frod perguntou se o rei o ia demitir, mas este disse-lhe que ele fizera um trabalho incrível para ele e para Nelfa, então não o demitiria, embora fosse uma pessoa estranha. Ele prometeu servir o rei diligentemente. Ferus e Rainer deixaram a residência de Tol sem o informar. Continuaram sua jornada em busca das relíquias dos heróis. A comandante, Milt Khalid, e seu grupo também estavam à procura de Rainer para prendê-lo por ser um quebrador de tabus. Rainer e Ferus estavam no depósito de tesouros interior da fortaleza de Nelfa, ainda em busca das relíquias dos heróis. Ferris apontou sua espada para a cabeça de Rainer enquanto ele vasculhava a caixa, que estava cheia de papéis. Ferris concluiu que não havia relíquias de heróis ali. Rainer tirou o mapa novamente e verificou onde as relíquias dos heróis estariam localizadas ao redor da fortaleza. Então, disse-lhe que era perto do lugar onde acamparam no dia anterior. Ele disse que, se não conseguissem avistar as relíquias, isso significava que alguém as havia levado, ou que precisariam cavar o chão para obtê-las. Ele reclamou que seria um grande incômodo desenterrar uma relíquia de milhares de anos atrás. Ferris ergueu a espada para acabar com ele, já que ele não estava disposto a fazer o trabalho, mas ele rapidamente implorou e disse que o faria. Enquanto estavam nisso, ouviram vozes. Um homem e uma garota entraram. A menininha alertou o irmão que o tesouro estava à frente deles, mas a oposição parecia difícil, então deveriam estar prontos para fugir a qualquer momento. Os dois começaram a agir de forma estranha. O nome do homem era Sui, enquanto o da garota era Ku. Eles pediram sua própria porção do tesouro e também verificaram a caixa. Quando não encontraram nada, deixaram a fortaleza. Na pousada imperial de Nelfa, onde a tenente Kalodmilk e seus camaradas estavam hospedados, eles se reuniram para comer. Então, um deles, cujo nome era Lear, parecia triste. Ele disse que não haviam registrado nenhum sucesso desde que se mudaram para a cidade. Kalodmilk prometeu que fariam o seu melhor. Rainer e Ferus estavam na floresta de Nelfa. Rainer cavava o chão enquanto Ferus se sentava a observá-lo. Khalid e seu esquadrão o seguiram até a floresta. Ela deu-lhes ordens para capturar Rainer. Ela lançou um ataque contra Rainer com seu feitiço mágico, mas Rainer fez o mesmo. Khalid apareceu na frente de Rainer. Ela lutou com ele e seu esquadrão e amarrou-os todos com uma corda. Ferus perguntou a Rainer se ele os conhecia, mas Rainer ficou em silêncio. Khalid lembrou-lhe que eram do mesmo orfanato e que ele prometera casar-se com ela. Mas Rainer negou conhecê-la. Eles os deixaram para trás e foram embora. Rainer continuou a cavar o chão em busca das relíquias. Rainer perguntou-se por que tinha de ser perseguido por Kalod e seu esquadrão se eles realmente foram enviados pelo rei Sion. Enquanto ainda conversavam, Rainer encontrou a espada, que era uma relíquia de herói. Ele a pegou e analisou-a usando o Alpha Stigma, mas o Alpha Stigma não conseguiu lê-la. O exército de Nelfa estava a aproximar-se de Kalad e seu esquadrão. Eles pensaram que se gritassem poderiam ajudá-los, e lhes seria concedida permissão na sua perseguição ao quebrador de tabus. Kalad, por outro lado, estava a tentar arquitetar um meio de salvar Rainer. Seu esquadrão aguardava sua ordem, mas, para surpresa, ela gritou e insistiu que queria fazer xixi. Os soldados os ouviram e se aproximaram, mas Rainer os obstruiu com um feitiço mágico. Ferus abateu alguns dos soldados. Rainer aproximou-se de Kalad e perguntou se ela estava bem. Ela estava preocupada que Rainer pudesse ser capturado. Ferus aproximou-se deles e disse a Rainer que deviam proteger Kalad e os outros, mas os soldados de Nelfa eram muitos. Ela pediu-lhe que usasse a espada de herói que haviam encontrado, mas Rainer não sabia como usá-la. Rainer tentou arquitetar um meio de usar as relíquias, mas ainda não conseguia. Ferris chamou Rainer para ajudar na luta. Quando ele não soube o que fazer com a espada, atirou-a para trás do soldado. Algo estranho aconteceu onde ele atirou a espada. Tudo ficou escuro e um enorme dragão com penas apareceu. Os soldados recuaram e correram para salvar suas vidas. Rainer e Ferris, sem saber o que fazer com o dragão, afastaram-se e deixaram Kalad e seu grupo para trás. Kalad ficou triste por ter traído seu esquadrão, mas os homens pediram-lhe para não se culpar. Eles a lembraram do que ela disse no dia em que o esquadrão foi formado.
um flashback daquele dia foi revelado. A Capitã Kalad e seu esquadrão estavam diante do Rei Sion e aceitaram a missão de perseguir o Quebrador de Tabus. O Rei Sion avisou-os que o trabalho era sujo, mas que no futuro poderiam usar essa razão para se destacarem. Khaled narrou como uma vez desistira da vida e como queria fugir da sua realidade, mas um rapaz, um amigo de infância, deu-lhe a coragem para viver. E ela pretendia retribuir-lhe um dia, e queria proteger Roland, onde conheceu o rapaz, e foi por isso que aceitou a missão. De volta ao presente, o esquadrão da Capitã Kalad disse-lhe que haviam prometido ficar com ela, aconteça o que acontecer. Então, ela não devia preocupar-se, e mesmo que cometesse um erro, eles o corrigiam. Kalad ficou animada novamente. O Rei Sion estava na sala de reuniões de Roland com os nobres. Eles o questionaram sobre como ele lidaria com a revolta de Estabol, que só chegou ao seu conhecimento há 2 dias. O rei disse que contramedidas já haviam sido arranjadas, pois haviam pesquisado a líder da revolta, e essa era Lady Noa-En, a única filha do antigo rei de Istanbul. Ele ordenou a Frode que passasse as informações que havia reunido. Ele então explicou que o lado de Istanbul tinha aproximadamente 50 mil soldados. Frode disse que levaria o exército para guiar cada território e suprimir a revolta. O rei Sion objetou, e disse-lhe que Clot seria quem lidaria com a revolta. Clot aceitou a ordem imediatamente. O rei ordenou a Frohod que cuidasse da coleta e disseminação de informações, e oferecesse conselhos a Clot. Ele concordou relutantemente. Frohod questionou o rei Sion sobre o porquê de ele ter feito isso. O rei Sion disse-lhe que sabia que ele planeou a revolta. Ele incitou a revolta entre as partes interessadas e fez uma limpeza completa de todas as forças anti-Roland de uma vez. Então ele queria usar a guerra como desculpa para enviar soldados a cada território e investigar as más ações dos nobres da facção anti-rei. Na fortaleza da linha de frente do exército de Istanbul, a princesa Nundul do reino de Istanbul lamentou que seu pai ainda estivesse em Roland. Siliwell, seu guarda, explicou que seu pai, o rei, havia vendido seu reino prontamente em troca de status e segurança concedidos por Roland. A princesa disse-lhe que o povo teria sido mais feliz se a revolta fosse liderada por seu pai. Siliwell garantiu-lhe que ela era muito amada pelos nobres e pelo povo. A princesa confessou que tinha medo do que aconteceria se não vencessem a batalha. Ela acrescentou que Roland tratava bem o povo de Istanbul, então ela não via necessidade de lutar contra eles. Siliwell disse-lhe que a luta era necessária para salvar a histórica Istanbul de Roland. Ela alegou que Siliwell a havia ensinado isso quando ela ainda era criança. Um flashback de quando a princesa não ainda era criança foi revelado. Ela explicou alegremente a Siliwell o tipo de reino que desejava. Ela disse-lhe que queria um reino onde todos pudessem viver com um sorriso e todos fossem felizes. Siliwell garantiu-lhe que ela conseguiria. A princesa anunciou ao seu povo que dali em diante lutariam contra Roland e retomariam a independência de Istanbul. O povo estava animado. Um dos soldados anunciou ao rei que a batalha havia começado. A batalha teve início no castelo do território do Conde Criades. Clot liderou o exército de Roland. Seus inimigos eram aproximadamente de 8 a 9 mil. Ele comandou o exército a avançar e eles obedeceram. A luta começou, mas Clot mirou no comandante do exército de Istanbul. Ele o matou assim que o avistou. Então propôs ao exército de Istanbul que parassem a batalha amigavelmente, mas se não o fizessem, ele os mataria a todos, assim como seu comandante. Um dos soldados de Istanbul voltou para transmitir a mensagem à princesa e aos nobres. A princesa ficou impressionada com o que Clot fez, mas os nobres a convenceram de que eles estavam apenas a enganá-los. A situação da batalha também foi relatada ao rei Sion. Clot recebeu uma carta de Istanbul. O conteúdo da carta foi lido por Siliwell. Eles deveriam retirar o exército de Roland e libertar todos os prisioneiros de guerra, e se não atendessem aos seus desejos, o povo de Istanbul seria decapitado no local. Siliwell explicou à princesa que o rei de Roland não podia ficar parado e deixar plebeus morrerem. Então manteve o povo de Istanbul como refém para proteger a princesa. Isso não agradou a princesa, mas Siliwell disse-lhe que era isso que o povo queria. A princesa estava desapontada consigo mesma, e via-se como uma governante fantoche. Um dos soldados veio anunciar a Clot que os soldados de Roland estavam a atacar a fortaleza de Istanbul. Clot ficou surpreso porque seu esquadrão estava reunido com ele, e ele se perguntou quem era o esquadrão que atacou os soldados de Istanbul. Então, ele sentiu que devia ser Frohod, a fazer a sua manobra novamente. A princesa disse que preferiria morrer sozinha, mas Siliwell disse que preferiria morrer com ela. Frohod havia se juntado à cena. Perguntaram-lhe quem ele era, e ele se apresentou. Perguntaram como ele conseguiu acesso ali, mas ele os ignorou. Ele começou a usar seu feitiço mágico neles e matou a todos, exceto Siliwell e a princesa que escaparam. Siliwell entrou num edifício com a princesa. A princesa estava amargurada por ter perdido a todos e até o reino. Mas Siliwell disse-lhe que era bom que ela estivesse viva, pois ela era quem comandava a revolta. E agora, ele seria quem mataria a princesa revoltosa que ela havia iniciado e acabaria com a batalha. Siliwell era na verdade um traidor. Ele queria manchar a reputação da princesa para que as pessoas o vissem como o salvador. A princesa queria matá-lo, mas ele tirou a espada dela e pretendia matá-la. Mas Frode veio em seu socorro. A princesa então percebeu que Frode era quem conspirara com Siliwell para planear a revolta. Frode acrescentou que, de acordo com o plano deles, a história teria terminado com ela a cometer suicídio depois de ter matado todos os reféns. Alguém entrou e ele queria atacar Frode, mas este desviou. A princesa prometeu persuadir seu povo e os soldados a seguir Roland para que a guerra terminasse.
Rainer e Ferris retornaram à floresta de Nelfa, onde encontraram uma espada que era uma relíquia de herói. Sem que soubessem, muitos dos aldeões haviam sido massacrados na floresta, mas estranhamente não havia sangue neles. Eles viram o rapaz e a menininha que haviam conhecido no depósito de tesouros interior da fortaleza de Nelfa, Sui e Ku. Eles se aproximaram e perguntaram o que estavam a fazer ali. Eles disseram que estavam lá para ver o dragão rumoroso. Tentaram encenar para os enganar, mas Feruz avistou a espada relíquia de herói atrás dele. Sabendo que haviam sido apanhados, ele explicou que visitaram a fortaleza com o mesmo objetivo que eles. Eles também estavam atrás de relíquias de heróis. Acrescentaram que Rainer e Ferus descobriram a relíquia de herói, mas a abandonaram para eles. Segundo Ferus, essa dupla matou todos que viram o dragão para silenciá-los, a fim de que menos pessoas soubessem da existência das relíquias dos heróis. Sui disse-lhes que também matariam os dois. Sui e Rainer lutaram um contra o outro usando diferentes feitiços mágicos, enquanto Ferus e Ku também lutavam. Rainer viu a foice com Ku, e soube que era outra relíquia de herói que poderia aumentar as capacidades físicas de seu portador. A foice também foi usada para massacrar os aldeões, e foi por isso que não havia sangue neles. Sui também viu que Rainer era um portador do Alpha Stigma. Ele mostrou-lhes um cristal que poderia ser usado para cristalizar o Alpha Stigma e tirá-lo dele. Sui mostrou-lhes como usar a espada relíquia do herói que eles abandonaram. Ele se golpeou com a espada e sua mão transformou-se num dragão que trouxe fogo que consumiu quase tudo ao redor. Rainer então percebeu que a arma se chamava Espada Escama do Lueli. A arma podia queimar o alvo conforme a vontade do usuário. Rainer lançou outro feitiço mágico em Sui, mas ele usou outra relíquia de herói chamada Foiskos Ailacrono para destruí-lo. Sui e sua irmã haviam reunido um bom número de relíquias de heróis, a espada Escama Doloeli e o pente Alêmio. Todas essas armas possuíam poder divino que anula a magia. Vendo as armas que tinham, Rainer e Ferris decidiram recuar. Ele atirou o cristal em Rainer. De repente, uma voz começou a ecoar na cabeça de Rainer. A voz disse-lhe para destruir tudo. Sui explicou que o Alpha Stigma só pode ser roubado se ele for primeiro despertado. O Alpha Stigma era um tabu porque quando saía do controle, destruía todos e tudo. Rainer começou a recordar a vez em que se transformara num monstro. Ele disse a Ferris para fugir dele e não olhar nos seus olhos. Rainer lutou muito para não se transformar num monstro, mas não conseguiu evitar. Ferris, irritada, correu em direção a Sui para atacá-lo, mas foi parada por Ku com a espada foice. Rainer enlouqueceu e estava pronto para semear a destruição. Sui tentou anular a magia de Rainer usando o pente Alemio, mas, estranhamente, a arma desapareceu e as mãos de Sui se dispersaram. Sui disse que Rainer não era um portador comum do Alpha Stigma. Sui pediu a sua irmã para fugir. Rainer havia se transformado completamente em um monstro e ele destruiu quase tudo. Rainer recordou-se de quando era criança e estava com seus amigos. Um grupo de soldados apareceu e matou um de seus amigos. Os olhos de Rainer mudaram para o estigma alfa e os soldados fugiram. Todos, incluindo seus amigos, não conseguiam se aproximar dele. Eles o chamavam de monstro que deveria ser morto. Ferris e Rainer foram deixados no local. Rainer ainda estava em seu estado monstruoso, mas conseguia ouvir as pessoas quando falavam. Ferris disse a Rainer que leu o relatório que ele entregou ao rei Sion, e havia uma certa página onde ele escreveu que odiava pessoas morrendo e sendo mortas. Ele escreveu que não gostava de ver as pessoas chorarem, nem de chorar ele mesmo. Ferris disse que pensava que ele era apenas um preguiçoso e um dorminhoco, de quem ela duvidava que pudesse sequer matá-la. Ferris começou a dizer palavras pacificadoras que poderiam fazê-lo voltar ao normal. Ela o lembrou de como ele confessou que estava cansado de matar e destruir pessoas. Ferris correu em sua direção e conseguiu anular o feitiço mágico. Ela estava prestes a cobrir os olhos dele quando Rainer a estrangulou pelo pescoço. Ela gritou que ele não era um monstro. Lágrimas escorreram pelos olhos de Rainer. Ferris lutou até que sua mão alcançasse o rosto dele. Então ela cobriu seus olhos. Rainer se acalmou e começou a chover. Rainer pediu a Ferris para voltar para Roland e deixá-lo para trás, pois a jornada havia terminado. Ferris disse a ele que não o via como um monstro, já que ele não conseguiu matá-la, uma única mulher. Então, ele é apenas um covarde. A princesa não estava vivendo na corte de Roland. Ela e Cloak se davam bem e haviam planejado jantar juntos naquela noite. O duque chamou um dos nobres da corte, chamado Frode, e propôs que ele unisse forças com ele para derrubar o rei. Frode o desapontou ao dizer que só permaneceria leal ao rei Sion, que é um verdadeiro governante, porque ele permitia que os fracos e os fortes coexistissem dentro de si. Então ele pediu ao duque Styrid que, em vez disso, unisse suas forças ao seu rei. Depois que a princesa No e Claff terminaram o jantar, a princesa No partiu para seu apartamento. Quando ela entrou em seu quarto, foi atacada por um grupo de homens. Eles a despiram. Clot, a caminho, ouviu alguém gritar seu nome. Então ele sentiu que a princesa estava em apuros e rapidamente correu de volta para ela. Clot entrou no quarto dela e também foi atacado. Ele acendeu a luz e viu a princesa No de longe, despida e chorando. Clot ficou furioso e lutou ferozmente com os homens. Rainer e Ferris moveram-se pela floresta. Então eles viram uma garotinha sendo atacada por um homem. Eles resgataram a garota, mas ela implorou que salvassem a senhora também. Ela disse que ele não era um monstro, que eles estavam errados sobre ele. Foi reportado ao rei Sion que a princesa No foi atacada, mas Clot a salvou. Frohod explicou ao rei que a princesa No foi atacada porque Roland e Estebul estavam seguindo um caminho de reconciliação. E isso era porque a princesa No estava viva.
Se ela morresse, então a revolta seria inevitável. Então, os nobres teriam como alvo o rei Sion. Freud aconselhou o rei a se congraciar com a nobreza. Ele deveria aceitá-los e alimentá-los com mel doce para que baixassem a guarda, e então ele os massacraria a todos. Freud disse que tinha tudo pronto, apenas aguardava a ordem do rei. O rei Sion perguntou a Freud se ele não tinha participação no ataque a Lady No, e ele confessou que não. Rainer e Ferris foram vistos na fronteira do Império Runa. Eles viram um grupo de cavaleiros mágicos de Runa com um garoto amarrado a um tronco de madeira. Então eles souberam que o garoto era um Rua. A Tenente Mil Kalad e seu esquadrão apareceram diante do Major Miller. Eles pensaram que ele ficaria bravo com eles porque falharam em sua missão. Ele leu o relatório da missão deles, onde afirmavam que o quebrador de tabus estava fora do seu alcance. O Major Miller chamou Luke, um dos membros do esquadrão que seguiu Kalad na missão. Ele lhe disse que Rainer era bastante mais problemático do que esperavam. Eles também conversaram sobre o plano do rei Sion para se livrar dos nobres corruptos. Ele também mencionou como a Capitã Kalad foi maltratada na casa dos Kalad quando foi tirada do orfanato. Ela estava no mesmo orfanato que Rainer quando eram crianças. Ela passou por um treinamento rigoroso porque a Casa Kalad queria demonstrar seu poder entre os militares. A Capitã Milk nunca desfrutou de uma felicidade simples naquela casa. Eles concluíram que ela não deveria permanecer no país para que não se envolvesse na turbulência que estava prestes a acontecer. Rainer e Ferris ainda estavam na fronteira do Império Runa. Eles observavam enquanto torturavam o garoto, Arua, e o chamavam de Diabo. Eles continuavam pisando no garoto e Rainer não aguentou mais. Ele queria atacá-los. Ferris teve que acalmá-lo, dizendo que precisavam planejar primeiro. A mãe de Arua foi morta e ele chorou amargamente. Rainer deixou Ferris quando não aguentou mais. Os cavaleiros disseram a Arua que sua mãe teve que morrer porque deu à luz um diabo como ele. Então eles pretendiam matar o pai dele também. Seu pai disse para ele não se preocupar, mesmo que fosse morto, e que ele deveria saber que sua mãe não morreu por causa dele. Rainer os atacou de repente e matou muitos de seus soldados. Ferris também veio por trás dele e apresentou Rainer como uma besta selvagem que ataca homens e mulheres indiscriminadamente. Eles o atacaram, mas ele usou seu feitiço mágico contra eles. Eles revidaram da mesma forma, mas Rainer desviou. A luta continuou entre eles e os cavaleiros mágicos. O pai de Arua lutou para segurar a mão de Arua para que pudessem escapar, mas um dos cavaleiros o atingiu e ele morreu bem na frente do rosto de Arua. A dor era demais para Arua suportar. Seus olhos se transformaram nos de um portador de estigma alfa, e ele estava prestes a enlouquecer, mas Rainer o impediu. Eles levaram Arua consigo e se afastaram. Rainer deitou Arua em suas coxas e ele chorou amargamente. Ele se perguntou por que uma pessoa como ele tinha que sofrer daquela maneira, quando nem sequer escolheu nascer como um monstro, nem escolheu ter tais olhos. Então começou a chover. Ferris o observou com pena, e chorou também. Rainer foi visto descansando debaixo de uma árvore na floresta do território do Império Runa, enquanto Arua estava deitado ao lado dele. Ferris não estava em lugar nenhum, e Rainer imaginou para onde ela tinha ido. Ferris chegou e atingiu a cabeça de Rainer com o punho de sua espada. Ferris disse em tom de brincadeira que seu filho abandonado veio até ele em busca de seu apoio. Ela perguntou como ele pretendia assumir a responsabilidade como pai. Ferris havia conseguido uma carruagem para ajudar a transportar Arua. Rainer a acusou de tê-la roubado dos nobres. Ela disse que não importava, que ele deveria apenas colocar o garoto na carruagem. Ele comentou que Ferris era surpreendentemente atenciosa, sabendo que ele não conseguiria carregar Arua até a cidade de Hagit. Rainer colocou Arua na carruagem e Ferris partiu, deixando Rainer para trás. Rainer correu atrás dela. Clot relatou ao rei Sion que recebeu uma notificação de que, na região de Arkmel, havia uma crescente agitação entre os nobres no território da Casa Fraud. Os nobres haviam se reunido na mansão Fraud na região de Arkmel. Entraram em uma sala, e ele encontrou um velho lá dentro a quem chamou de pai. Ele o informou que os convidados haviam se reunido. Freud estava bastante impressionado com o pai. Ele conseguiu reunir todas as figuras renomadas de todo o mundo em um salão com apenas uma palavra. Seu pai também elogiou seus esforços, dizendo que as coisas não teriam corrido tão bem se não fosse por ele. Seu pai lhe disse palavras carinhosas e ele o apreciou. No salão onde os nobres se reuniram, o pai estava sentado enquanto Freud estava ao lado dele. Freud agradeceu a todos por virem e os informou que os organizadores do banquete eram o Duque Styrid e seu pai Carlau. Carlyle, o pai de Freud, levantou-se para se dirigir aos nobres. Todas as portas que levavam ao salão foram subitamente fechadas, mas nenhum deles demonstrou preocupação. Carlyle falou sobre o propósito de sua reunião, que era dar uma lição a Sion, seu rei, por desprezar a nobreza. Alguém da reunião ecoou que ele deveria ser destronado, já que era apenas um filho de um cão de baixa estirpe, mesmo sendo de linhagem real. Carlyle acrescentou que se deixassem alguém como ele no comando, o país estaria condenado. Ele encarou Freud e ordenou que ele compartilhasse seus planos em detalhes. Freud fechou os olhos e permaneceu em silêncio por um tempo. O Duque Styrid foi visto recuando. Quando Freud abriu os olhos, ele deu um passo à frente e disse que havia algo que ele gostaria que eles fizessem primeiro. Ele pediu que por favor morressem, lançou seu feitiço mágico sobre eles e massacrou cada um deles, até mesmo aqueles que tentavam escapar pela porta. Agora, Freud ficou com seu pai, que já estava sentado no chão, e lhe disse que havia antecipado um dia como aquele desde que ele veio até ele. Ele falou sobre como os membros da Casa Fraud haviam perecido um após o outro, então ele confessou que matou cada um deles. Ele lançou seu feitiço mágico novamente sobre seu pai, e ele também foi massacrado. Freud matou toda a nobreza da nação, exceto o Duque Styrid, a quem ele poupou. Freud agradeceu ao Duque por sua cooperação, mas o lembrou de não traí-lo, e ele jurou nunca traí-lo.
Inesperadamente, o Duque Styrid foi estrangulado por um feitiço mágico por trás, e ele caiu. Frode, que o estava apoiando, virou-se para ver o que havia acontecido. Então ele viu um sujeito estranho parado. Frode perguntou a esse homem estranho quem ele era, já que conseguiu sobreviver ao seu feitiço mágico. O sujeito não se apresentou. Surpreendentemente, ele tinha o mesmo anel que Frode, a mesma arma semelhante à de Frode. Ele prometeu que pegaria o anel de Frode, e então o duelo começou entre os dois. Houve relâmpagos e trovões, e tudo tremeu enquanto eles lançavam seus feitiços mágicos um contra o outro. Este homem estranho tirou um cristal e o jogou em Frode. Ele conseguiu escapar, deixando Frode para trás no salão fechado. Frode estava indefeso, pois seu poder havia enfraquecido. Felizmente para Frode, Klaus veio em seu socorro bem a tempo. Ele segurou a mão dele e ambos correram para fora do salão. Uma chama azul correu atrás deles, mas Klaus a deteve. O prédio inteiro desabou, mas os dois sobreviveram. Quando tiveram certeza de que estavam salvos, Klaus sentou-se no chão. Frode perguntou por que ele veio, e ele respondeu que veio sob ordens de Sion. Ele perguntou por que veio sozinho. Klaus disse que veio com soldados, mas que se adiantou a eles. Klaus disse que a maneira como Frode fazia suas coisas em segredo era bastante irritante, a ponto de ele sentir vontade de socar o rosto dele. Frode agradeceu por tê-lo salvado, pois ele poderia ter morrido se Klaus não tivesse vindo em seu socorro naquele momento. Clock perguntou o que era a chama azul. Ele disse que também não sabia, mas parecia que a guerra deles já havia começado. Um soldado veio relatar ao rei que Clot e Frode estavam indo para o castelo. Ele o dispensou e o soldado partiu. De repente, bestas de relâmpago quiseram atacar o rei, mas Lucille Eris, irmão de Ferris, veio por trás e as confrontou. Então, elas desapareceram. O rei perguntou se deveriam capturá-las, mas Lucille disse que o rei deveria decidir. O rei sugeriu que o deixassem. Lucille informou ao rei que uma era de agitação estava chegando, mas ele acreditava que o país sobreviveria com um rei como ele. Lucille jurou que o mataria se ele não pudesse proteger o país e que coroaria um novo rei mais competente. Sua e sua irmã Ku vieram visitar o rei do Império Runa. Eles mataram todos os seus guardas, então eles propuseram que ele unisse forças com o império deles, o Império Gastark. Sui revelou como o rei Runa havia se unido ao Duque Styrid para derrubar o atual rei de Roland, mas ele o informou que o companheiro deles havia matado o Duque Styrid. Ele disse ao rei que lhe daria um tempo para pensar sobre isso e que estariam esperando por sua resposta. Ku lembrou a Sui que eles estariam indo para a cidade de Regit para encontrar um garoto com um estigma alfa. Os Cavaleiros Mágicos de Runa estavam perseguindo Rainer e Ferris. Eles tinham Arwa na carruagem. Rainer os parou com seu feitiço mágico. Rainer havia decidido ir buscar Cuco, a garota que implorou para que salvassem Arwa, e então levar os dois para fora da cidade de Regit, para um lugar onde pudessem viver em paz. Frode havia matado todos os nobres da nação, incluindo Carlyle, seu pai. Ele encontrou seu homólogo, que tinha a mesma arma que a dele, e lutou seriamente com ele até a morte, mas foi salvo por Klaus. Rainer e Ferris tinham Arwa, um portador de estigma alfa, com eles, e estavam sendo perseguidos pelos Cavaleiros Mágicos de Runa a caminho da cidade de Regit. Rainer havia decidido que levaria Arwa e Cuco, a garota que implorou para que salvassem Arwa, para um lugar onde pudessem viver em paz. O rei Sion foi atacado em seu palácio por bestas de relâmpago, mas Lucille as confrontou. Sui e sua irmã visitaram o rei de Runa, e propuseram que ele unisse forças com o império deles, Gastark. Sui e sua irmã Ku também estavam a caminho de Hagit para encontrar um garoto com um estigma alfa. 4 anos atrás, na cidade do Castelo Real, Keffer, que tinha apenas 13 anos na época, estava com sua irmã mais velha Naya e sua irmãzinha Lemiel no mercado. Sua irmãzinha lhes deu doces, e Naya acariciou sua cabeça. De repente, o exército de Roland os confrontou e alegou que eram um grupo de espiões de Stebul. Naya rapidamente ordenou a Keffer que levasse Lemiel e saísse de lá. Um dos soldados lançou um feitiço mágico e tudo ficou escuro. Keffer caiu no caminho e sua irmã pediu para ela sair dali rapidamente. Naya também lançou seu feitiço mágico, mas os soldados eram muitos para ela derrotar. Keffer continuou correndo com Lemiel e elas chegaram a um lugar seguro onde descansaram. Lemiel perguntou a Keffer se Naya ficaria bem. Keffer a assegurou de que se encontrariam na fronteira. De repente, os soldados apareceram diante delas, e um deles carregava a cabeça de Naya, a irmã mais velha delas, e a mostrou para que soubessem que Naya havia morrido. Keffer e Lemiel choraram amargamente. O soldado esmagou a cabeça de Keffer na parede, e o outro segurou Lemiel pelo pescoço. Keffer implorou para que soltassem Lemiel e prometeu que faria qualquer coisa que pedissem. Um nobre de Roland entrou e a chamou de espiã amaldiçoada de Stebul. Ele perguntou se ela iria trair seu país. 2 anos atrás, Keffer foi vista na Academia Militar Real Especial de Roland. Ela observava Rainer dormindo e o admirava. Então ela disse a si mesma que não tinha o direito de admirá-lo, já que iria traí-lo. Rainer acordou, bocejou e se espreguiçou. Keffer disse a ele que ele dormia demais. Rainer e Ferris chegaram ao território do Império Runa. Rainer reclamou que estava com sono, mas Ferris o atingiu e disse para ele dormir. Dirigir era estritamente proibido atrás, vendo que Arwa ainda estava dormindo. Na aldeia imperial de Stolfoy, durante o tempo de guerra, Keffer era uma soldada. Seu capitão pediu para ela fugir, mas ela disse a ele que ainda havia pessoas comuns lá que ela queria salvar. O capitão pediu para ela esquecer isso, que o exército de Gastark estaria lá em breve. A nação militar de Stol ostenta a maior força no continente Menores. Keffer viu relâmpagos de flechas vindo do céu, movendo-se na direção de 2 crianças escondidas em um lugar. Ela os cobriu para que não se machucassem. Novamente, outro relâmpago de flechas foi enviado a eles. Keffer lembrou-se de como estava com Rainer na Academia Roland e de como o beijou na prisão. Então ela decidiu que não morreria.
Ela lançou seu feitiço mágico, mas o relâmpago o desviou. Alguém apareceu de repente e anulou o relâmpago. Ele era o rei de Gastark, Rifal Adeia. Ele a questionou por permanecer em uma aldeia que já havia sido abandonada pelos Stoll. Kefir disse que odiava a guerra. O rei se perguntou por que um soldado odiaria a guerra. Ele disse que também odiava a guerra, e disse a Kefir para observar, pois ele lhe mostraria uma abertura. 2 soldados vieram informar ao rei que os preparativos estavam em ordem. O rei avançou e disse que odiava a guerra, o sangue, as lágrimas e todas as coisas tristes. Mas enquanto as nações existissem, sempre haveria guerra. No entanto, ele sempre considerava maneiras de reduzir as baixas. Ele disse que salvaria todo o continente Menores e eliminaria a guerra. Esse era o seu sonho. Kefir se perguntou o que ele queria dizer com aquilo. Ele ergueu sua espada e houve uma grande chama. Uma voz foi ouvida da chama. Este rei fez um contrato com a voz. Ele disse à voz para pegar seus olhos esquerdos em troca de poder, e a voz concordou. Ele recebeu um grande poder que poderia destruir a terra. Os soldados de Stoll foram atacados, e muitos deles morreram. Conforme ele ofereceu, seu olho esquerdo foi tirado. Ele então enviou seus soldados para transmitir sua mensagem a Stoll de que, se não quisessem outro ataque como aquele, era melhor se renderem. Seu olho foi usado como troca para usar a espada sagrada, Glúvel. Os soldados disseram a Kefir que o rei já havia oferecido seu olfato e sua perna direita como sacrifício. O rei Rifal disse que sacrificar seus olhos é um pequeno preço a pagar em comparação com muitas vidas que seriam perdidas se a guerra continuasse. O rei convidou Kefir para se juntar a ele se ela desejasse salvar vidas. Kefir respondeu que se juntaria a ele algum dia, mas não naquele momento. O rei Sion confiou uma missão a Clauf, que ele deveria ir a Estebul, reformar seu exército e integrá-lo ao exército de Roland. Clauf recusou, pois parecia que eles queriam se aproveitar da princesa no mesmo. A princesa havia escutado a conversa deles, ela entrou e perguntou ao rei se isso seria benéfico para o país dela também. O rei esclareceu que ambas as nações agora eram seus cidadãos, e isso tinha que ser feito para evitar lutar com eles novamente. O rei relembrou como ele tinha uma amiga quando ainda estava na Academia Roland. O nome dela era Kiefer. Kiefer os traiu como uma espiã de Estebul, e muitos deles morreram. Ele acrescentou que Kiefer ainda era sua querida amiga, apesar de sua traição, porque ele entendia que ela estava em uma situação indefesa. Sua irmã mais velha foi morta por Roland, e sua irmãzinha foi feita refém. Ela foi forçada a se tornar uma agente dupla. O rei disse que ela, sem dúvida, clamou por ajuda em seu coração muitas vezes, mas ele nunca percebeu. O rei jurou que, enquanto ele fosse rei, não haveria mais guerra entre Roland e Estebul. Ele pediu à princesa para ajudá-lo, e ela concordou em fazer tudo ao seu alcance. Frode informou ao rei que estaria indo para o Império Runa em breve, porque parecia que o Duque Styried tinha contato com a nobreza de Runa para assassinar o rei, então ele queria ir lá para verificar os fatos. Rainer e Ferrys estavam no Império Runa, na cidade de Reged, para resgatar Cucu. Eles se esconderam atrás da vegetação para mirar em um prédio cercado por soldados. Ferrys e Rainer atacaram os soldados inesperadamente. Um dos soldados se levantou novamente e foi atacado por trás. Então Sui e Ku apareceram. Eles ficaram surpresos ao se encontrarem novamente. Sui disse que estavam bastante interessados em Rainer, o portador de um estigma alfa único, que era diferente de outros estigmas alfa. Ele acrescentou que também estavam lá por Arua, o garoto que eles esconderam. Esses 4 começaram a lutar novamente. Enquanto isso, o exército de Runa se aproximou deles. Rainer e Ferrys então decidiram se separar. Enquanto Rainer estava saindo, Sui disse a ele que Cucu, a garota que eles procuravam, estava confinada na mansão de um nobre, então eles deveriam se encontrar lá. Frode estava no império do rei Runa, mas o rei estava ausente. A princesa disse que seu pai estava atualmente doente e havia deixado o país para a convalescença. Frode então percebeu que o rei de Runa havia traído sua aliança com Roland e se unido a Gastark, e foi por isso que ele não conseguiu encontrá-lo. Além disso, o responsável pelo plano de assassinar o rei de Roland era o próprio rei de Runa. Então ele decidiu que desafiaria os Gastark também. Rainer ainda estava com Arua. Ele ficou preocupado quando não viu Ferrys chegando. Ele se lembrou de como Sui tentou cristalizar seu estigma alfa. Depois, ele pretendia cristalizar o estigma alfa de Arua antes que começasse a ferir pessoas. Arua acordou e saiu correndo da carruagem, pois não sabia quem era Rainer. Arua recordou a morte de seus pais e chorou amargamente. Ele se culpava, achando que seus pais morreram por sua causa. Rainer pediu que ele fosse embora se quisesse e se pudesse ser salvo assim. Ele se chamou de monstro que todos queriam matar. Rainer mostrou-lhe os olhos para que soubesse que ele também era um portador do estigma alfa. Ele revelou como desejava ter morrido naquela época, pois sua existência machucava as pessoas que amava. Mas a longo prazo, houve quem lhe dissesse para viver. O rei Sion, Kefir e ultimamente Ferus, que sempre o provoca e o chama de seu criado pessoal. Então ele começou a pensar, talvez haja algum significado para ele e esteja tudo bem em viver. Arua disse que não tinha ninguém que desejasse que ele vivesse. Rainer lembrou do que seu pai disse quando estava prestes a morrer, e que alguém o esperava. A garota que lhe pediu para salvá-lo, Cucu, e ela aparentemente está sendo mantida em cativeiro como isca para atraí-lo. Arua decidiu que vai salvar Cucu. Ferus então chegou. Rainer e Ferus entraram em um grande edifício. Eles encontraram Sui e Ku no prédio onde mantinham Cucu refém para atrair Arua. Sui disse a Rainer para oferecer seu estigma alfa, e o de Arua a eles voluntariamente pelo bem de sua pátria Gastark.
Sui lhes disse que o mundo inteiro acabaria por pertencer a Gastark, já que tinham um rei excelente. Rainer respondeu que, como eles matam pessoas para possuir relíquias de heróis e não aceitam portadores do estigma alfa em seu país, ele não acreditaria em sua bondade. Os 4 começaram a lutar novamente, e desta vez foi uma batalha difícil. Sui e Ku usaram as relíquias dos heróis como arma. Arua atacou de fora, e então se juntou a Rainer e Ferus. Ku também saiu com Kuko, a refém deles. Sui disse que iriam matá-la, já que não podiam vencê-los. Matariam Kuko e destruiriam o senso de identidade de Arua. Rainer correu em sua direção para salvar Kuko, mas antes que pudesse chegar lá, alguém já havia atacado Sui, e ele estava gravemente ferido, distraído, e Ferus rapidamente libertou Kuko dela. Frohod foi visto entrando no prédio, pegando as relíquias da espada do herói que caíram de Sui. Sui pediu a Ku para deixá-lo e fugir. Froud perguntou se eles eram os que instigavam a ação de Runa. Ele queria atacar Sui novamente, mas Rainer o impediu. Surpreendeu Sui que Rainer pudesse ajudá-los. Sui voou para fora com Ku. Froud disse a Rainer e Ferus que sabia que ambos eram de Roland quando ouviu a conversa deles. Então, por que eles protegem o povo de Gastark? Rainer respondeu que não podem continuar eliminando pessoas. Froud se perguntou o que o rei estava planejando ao manter um portador do estigma alfa e procurar relíquias de heróis. Então ele se afastou. Raina e Ferus conseguiram salvar Kuku e Arua no final. Raina enviou Kuku e Arua para Roland. O rei Seon estava preocupado porque o Império Runa agia de forma estranha, e havia rumores de sinais de uma revolução prestes a acontecer em Nelfa. Ele disse que, se as coisas continuassem assim, o conflito se tornaria inevitável, mesmo que ninguém o quisesse. Frohod relatou ao rei que Runa havia se unido a Gastark, embora não oficialmente. Ele também confirmou que eles uniram forças com o Duque Stiride para tramar o assassinato do rei. Ele acrescentou que não conseguiu se encontrar com o rei de Runa. O rei se escondeu porque foi ameaçado pelos mensageiros de Gastark. Ele também recebeu informações de que os Gastark usavam magia estranha. O rei pensou que eles também deviam ter descoberto as relíquias dos heróis. E isso representaria um grande desastre se todos os países usassem relíquias arma uns contra os outros. O rei Seon revisou o relatório de Rainer novamente. Ele disse que criaria o mundo que Rainer desejava, mesmo sem as relíquias dos heróis, porque foi por isso que se tornou rei. O rei esmagou a mesa e a senhora que limpava ficou assustada. Ele pediu desculpas por assustar a senhora. A senhora lhe disse que em sua cidade natal, eles sempre sofriam, seus senhores os tratavam mal e eram pesadamente taxados. Ela acrescentou que o rei os tratava bem, e ela estava muito feliz trabalhando com ele. Rhaenyra e Ferus retornaram ao Império de Roland. Eles disseram que iriam matar Sion por lhes dar uma tarefa tão tediosa. Capitã Kalad e seu esquadrão correram atrás deles, e Kalad ficou realmente com medo quando ouviu Rainer dizer que queria matar o rei. A caminho do rei Sion, eles seguiram em frente e continuaram a discutir seu plano de matar Sion. Capitã Kalad e seu esquadrão continuaram seguindo Rainer e Ferus. Cloth entrou e os viu. Ele perguntou o que estavam fazendo, e Luke, um dos membros do esquadrão, aproximou-se dele. Eles já se conheciam um pouco dos tempos militares. Luke perguntou por que Cloth não estava em Istambul, como ordenado pelo rei. Klaus disse que esteve lá antes, mas havia rumores de que alguém estava tentando assassinar Sion novamente, então ele teve que voltar para verificar. Kalad ficou com medo ao saber que Rainer e Ferus estavam planejando matar o rei. Ela se desculpou para ir ao banheiro, mas então correu atrás de Rainer e Ferus. Capitã Kalad continuou correndo até quase alcançá-los. Ela chamou Rainer, mas Rainer gritou para ela se abaixar. Kalad rapidamente o fez. Rainer lançou seu feitiço mágico no grupo de homens que vinha atrás dela, e um deles morreu. Ferus correu para matar os 2 restantes. Rainer pensou que deviam ser os assassinos enviados para matar Sion. Khalid perguntou se ele realmente não estava planejando matar o rei. Khalid então percebeu que ele não estava falando sério. Aquilo foi realmente uma piada cara, e deixou Khalid com raiva, a ponto de quase lançar seu feitiço nele. Rainer fugiu. O rei entrou em seu quarto e um dicionário caiu sobre ele. Ele pegou o dicionário e encontrou Rainer dormindo em sua cama. Ele estava profundamente adormecido e roncava. Kian jogou o dicionário em seu rosto, e ele acordou com raiva, perguntando se Sian queria matá-lo. Ele disse que também queria matá-lo. Rainer disse que havia colocado o dicionário na porta para que pudesse matá-lo quando ele quisesse entrar. Isso fez Sion rir seriamente. Quem mataria um homem com um dicionário? Os dois continuaram brincando e se divertindo juntos. Frohod também obteve o relatório de Rainer. Após lê-lo, ele concluiu que o relatório poderia abalar o rei. Então decidiu que eliminaria Rainer. O rei Sion veio dizer a Rainer que ele e Ferus o escoltariam até Istambul. Rainer pediu que ele arranjasse outras pessoas para escoltá-lo, mas Sion disse que confiava mais nele e em Ferus. O rei o ameaçou, dizendo que se ele não o seguisse, o faria fazer algo que odiava. O rei lhe disse que Arua e Kuku haviam sido enviados para a casa de Eris para que estivessem seguros. Rainer rapidamente saltou da cama e disse que iria visitar Arua. Arua e Kuku ficaram muito felizes ao ver Rainer. Iris e Ferris também se juntaram a eles e provocaram Rainer juntos. Rainer informou Ferris que eles estariam escoltando o rei até Istambul. Ferris sugeriu que voltassem à pesquisa pelas relíquias dos heróis em vez de escoltar Sion, porque ele os faria trabalhar até a exaustão. Eles concordaram em se encontrar em frente à loja de Dango. Rainer estava voltando para o palácio quando a Capitã Kalod o parou. Ela lhe deu um convite para seu aniversário. Ela disse que todos em seu esquadrão fariam uma festa de aniversário para ela, então ela queria que ele viesse. Rainer lembrou que partiria com Ferris no dia seguinte. Ela lhe disse que Luke faria toda a comida e que ele foi quem fez os convites escritos.
Ela disse que não se lembrava de seu verdadeiro aniversário, mas Luke e outros sugeriram que poderiam usar o dia em que o esquadrão foi formado pela primeira vez e torná-lo seu aniversário. Ela disse a ele para ter certeza de que viria para a festa. Khaled ficou feliz por ter conseguido entregar o convite a Rainer. Infelizmente, ela encontrou Frode em seu caminho. Quando Rainer chegou ao seu quarto, leu os convites escritos. No conteúdo, estava escrito que se o portador do estigma Alpha, Rainer, perdesse o controle fora do país, ele deveria ser eliminado imediatamente. A carta foi assinada e selada pelo rei Sion. Rainer caiu de volta em sua cama e disse que Sion estava certo. Na manhã seguinte, Rainer saiu de seu quarto sem que ninguém soubesse. Ferris esperou por Rainer na loja de Dango na manhã seguinte, mas ele não apareceu. Ela foi ao quarto dele para verificar se ele estava dormindo, mas ele não estava lá. Um rapaz veio informar Luke que a Capitã Khalad não estava em seu quarto e não parecia que ela havia voltado desde ontem. Eles ficaram preocupados porque já haviam preparado a festa de aniversário. Luke sugeriu que ela poderia estar com Rainer. Ferus invadiu a corte do rei Sion. A secretária de Sion tentou detê-la, mas Sion pediu que a deixasse, pois ela era sua conhecida. Sion perguntou o que havia de errado e ela respondeu que Rainer havia desaparecido. O rei ficou preocupado, e eles se perguntaram onde ele poderia estar. O rei recebeu um relatório de Clauf em Stebul. Um portador do estigma Alpha havia aparecido em Stebul, e ele havia causado uma quantidade considerável de perigo. Clauf também conseguiu reunir as forças de Roland e Stebul e partiu para subjugar a ameaça. Ferris pensou que o portador do estigma Alpha que relataram era Rainer, já que ele não estava em lugar nenhum. O rei lhe disse que era impossível, pois o desaparecimento de Rainer foi naquela manhã. O rei ordenou que eles assegurassem o portador do estigma Alpha sem que ele morresse. Ele confiou a busca por Rainer a Ferris. Clot foi levado ao ponto onde o portador do estigma Alpha costumava aparecer em Stebul. Disseram-lhe que ele aparecia de tempos em tempos em seu território e que atacava seus cidadãos. Ele tinha cabelo preto e sempre usava roupas pretas. E pior ainda, este monstro do estigma Alpha consome pessoas. Kiefer estava na biblioteca em Gastark estudando um livro. Ela leu que Grenslad era a capital da cidade mais forte, Gastark. Era uma pequena cidade, mas era a capital da chamada nação mais forte do continente norte, aquela que derrotou o Stol Imperial. Além disso, monstros que devoram pessoas, criaturas que espalham destruição por toda parte, descendentes de heróis. Este lugar está repleto de registros de mitos e lendas. Este mundo tem pessoas com poderes especiais, chamados Olhos Mágicos. Essas pessoas possuem diferentes símbolos respectivos, dependendo de suas habilidades. Ebercrypt, que se dizia espiar os sonhos das pessoas. Linudal, que se diz devorar as vidas das pessoas. E o Estigma Alpha, que se diz analisar e compreender toda a magia. Além da Maldição da Tocha e Willain. Quando os portadores do estigma Alpha nascem, não são diferentes das crianças humanas. Disse que seus olhos podem ver claramente a verdade do mundo. Apenas olhando, eles leem as estruturas que se espalham pela atmosfera e compreendem instantaneamente o poder mágico. Há casos em que algo os leva a crescer fora de controle. Eles buscam a verdade, a anulação de toda a estrutura. Uma vez que um portador do estigma Alpha perde o controle, não há retorno para eles. O rei de Gastark, Faladaya, veio até ela. Ele lhe disse que havia se apaixonado por ela, e que ela poderia usá-lo e seu país a seu favor, já que eles tinham coisas que ela queria saber. Ele prometeu que a faria mudar de ideia um dia. O portador do estigma Alpha encontrado em Stebul havia matado quase todos os aldeões. Clauf foi levado até lá e o viu enquanto ele consumia um corpo humano inteiro. Clauf ordenou a seus soldados que preparassem magia em larga escala e o atacassem. Estranhamente, a magia não teve efeito sobre ele. Ele voou para o meio dos soldados e consumiu um deles. Ele ordenou que o atacassem novamente, mas ele ainda não sentiu nada, e sim matou o outro deles. O próprio Claw então o atacou. Novamente, ele permaneceu forte. Ele continuou atacando-o, mas nada lhe aconteceu. Os Cavaleiros Mágicos de Istambul também o atacaram, mas ele consumiu todo o poder deles. Ele voou e parou na ponta de uma árvore. Sem que soubessem, ele havia tirado o dedo carmesim de Clauf. Quando viram, ficaram chocados. E o próprio Clauf ficou chocado, pois havia sofrido uma lesão naquela mão. Ele atacou os soldados novamente e massacrou um bom número deles. Clauf disse que não desistiriam e que deveriam continuar lutando, mas um dos soldados de Stable rapidamente o carregou, vendo que ele não pararia. Então os soldados recuaram. Luke ainda estava em busca da Capitã Khalad. Em sua mente, ele pensou que estava errado em ter mostrado a diretriz a Rainer. A diretriz foi entregue a Rainer como convites escritos para o aniversário de Khalad. Então ele pensou que Rainer devia ter fugido com ela, já que ambos estavam desaparecidos. De repente, ele percebeu que um grupo de pessoas estava escondido por ali. Ele pediu que se mostrassem e eles saíram. Disseram-lhe que tinham a Capitã Khalad sob sua custódia e que gostariam que ele fosse com eles. Eles ameaçaram que matariam a Capitã Khalad se ele não fosse com eles. Luke usou a armadilha mágica neles e explicou que eles deviam ter sido enviados por Fraud. De fato, Fraud surgiu do nada. Luke perguntou onde estava a Capitã Khalad, mas ele disse que tinha um favor a pedir primeiro. Ele disse que estaria disposto a que ele seguisse a ordem do rei para matar Rainer. Luke lhe disse que isso não era da sua conta. Fraud o atacou, mas ele o prendeu com seu feitiço mágico. Rainer foi visto em um lugar isolado onde não havia mais ninguém. Ele estava comendo dango. Então ele se lembrou de Ferus e presumiu que ela estaria furiosa. Um soldado veio relatar ao rei Seon que o portador do estigma Alpha havia derrotado o marechal de campo Claw. O rei ficou chocado, pensando que ele havia morrido.
Ele acrescentou que mal conseguiu sobreviver e sofreu ferimentos muito graves. A princesa Nó também ficou perturbada ao ouvir isso. Rhaenyra estava realmente triste por não ver Rainer novamente. Sua irmã Iris tentou animá-la com Dango, mas ela não estava interessada. Ela se lembrou de como conseguiu salvá-lo quando ele se transformou em um monstro e de outras vezes que passaram juntos. Ela disse que seu peito doía. Seu irmão foi visto atrás dela. Ela perguntou há quanto tempo ele estava ali, e ele lhe disse que sempre a observava, desde que ela era criança. Ela perguntou se ele sabia algo sobre o desaparecimento de Rainer. Seu irmão respondeu que ele apenas uma vez o avisou para não fazer investidas em sua irmã mais nova. Ele disse que o medo de ela partir para um lugar distante o fazia sentir-se sozinho. De repente, ele lhe disse que havia um visitante por perto. Ferus olhou para trás e, quando olhou novamente na direção de seu irmão, ele havia desaparecido. Essina, a secretária do rei Sion, entrou apressada e disse a Ferus que haviam descoberto onde Rainer estava. Ela lhe disse que ele estava em território de Estebu, nas proximidades da antiga fronteira de Estebu. Dentro da torre, Clot estava acamado, a princesa. Nu se inclinou ao lado dele e ela estava chorando. Clot pediu para ela parar de chorar, já que ele não havia morrido. Clot disse que da próxima vez que encontrasse o monstro, ele certamente o mataria. Clot estava com uma dor realmente severa. O rei saiu e se dirigiu ao exército. Um dos soldados perguntou como ele pretendia lidar com o monstro agora. O rei disse que tinha um plano, que ele assumiria a vanguarda. Ele disse que, enquanto Roland o tivesse, nenhum monstro prevaleceria. O espírito de guerra dos soldados foi revivido. Na antiga Stabault Lin, Rainer estava com um mapa. Ele não estava comendo a comida que lhe foi servida, estava se perguntando o que faria. Uma senhora idosa veio perguntar se ele estava viajando, e ele respondeu que sim. Ela lhe disse que havia muitas fontes termais e comidas deliciosas na área, e que muitas lojas novas estavam abrindo também. A mulher acrescentou que o rei Sion havia tornado tudo pacífico. Rainer ficou surpreso ao ver Ferus entrar na estalagem. Ferus sacou sua espada e começou a lutar contra Rainer. Todos na estalagem saíram correndo e ela destruiu tudo. Rainer disse a Ferris que ela devia ser outra elite enviada para matá-lo. Ferris não conseguia entender o que ele queria dizer. Ela perguntou repetidamente, mas ele não respondeu. O estigma alfa de cabelo preto entrou e sorriu para Rainer, dizendo que o havia encontrado. O monstro continuou encarando Rainer e disse que tudo o que Lafer havia dito sobre ele estava certo. Ele se aproximou deles, e eles começaram a lutar. O monstro agarrou os dois. Enquanto isso, ele se apresentou como Tyr Humibol, um portador dos olhos divinos, Linudu. Ele disse que havia vindo por Rainer. Ele disse que seu amigo soube dele em um sonho e viu como seu coração estava ferido e chorava. De repente, uma flecha perfurou suas costas. Rainer e Ferris rapidamente saíram correndo. Inúmeras flechas foram disparadas em direção ao prédio. Tyr, o monstro, saiu. Ele foi atingido por muitas flechas. Ele saltou ferozmente sobre um dos soldados e o massacrou. Tyr chamou Rainer de seu amigo, e todos ficaram surpresos. Ele também fez com que todos soubessem que ele era um portador do estigma alfa. Todos o chamavam de monstro. Tyr tentou ser amigável com Rainer, mas o rei lhe disse que Rainer não era como ele. Tyr pediu a Rainer para ir com ele. Ferris pediu para ele não ouvir Tyr. Ele continuou a persuadir Rainer a segui-lo, dizendo que tinha muitos amigos. Rainer disse a Sion que havia tentado por ele, e lhe disse que viu a carta entregue a Luke. Sion lhe disse que a carta não significava o que ele pensava. Rainer decidiu partir com Tyr. Ferris tentou detê-lo, mas eles voaram para o céu. Ferris parecia tão triste, o rei e os soldados jubilaram pela vitória. Tyr e Rainer apareceram em um lugar estranho muito acima da terra. Tyr perguntou a Rainer se ele queria voltar, mas ele disse que não. Rainer seguiu Tyr. O Marechal de Campo Clove havia sido derrotado pelo portador do estigma alfa, Tyr, que era um monstro. Ele sofreu ferimentos muito graves e ficou acamado. Rainer deixou o Império sem que ninguém soubesse seu paradeiro. Ferris esperou por ele na loja de Dango, mas ele não apareceu. Então ela recebeu a informação de que ele estava em Estebu. Ferus foi até lá e o viu. O rei Sion teve que assumir a vanguarda, já que Clot estava incapacitado. Ele os levou para a batalha com o monstro. O monstro apareceu no mesmo lugar onde Ferus encontrou Rainer e os atacou. Quando o monstro chamado Tirumable viu que Rainer era um portador do estigma alfa, ele o persuadiu a ir com ele para seu lugar, onde tinha muitos amigos e onde Rainer se sentiria pertencente. Rainer concordou em ir com ele e deixou Ferus e Sion. Ele lhes disse que eles haviam tentado mantê-lo todos esses anos. Ferris sentiu-se realmente perturbada quando Rainer a deixou. Na capital do repositório de tesouros de Gastak, Lys, um dos mensageiros e guerreiros do rei, relatou ao rei de Gastak, Riffle Aija, que todos os portadores de olhos mágicos em todo o continente estavam se reunindo, e parecia que estavam formando um movimento anti-Stark. Kiefer entrou e disse que viu joias bonitas ali que chamaram sua atenção. O rei lhe disse que as joias dali não ficariam bem nela. Ele prometeu que compraria o que ela quisesse, se ela não se importasse. Kiefer disse que não tinha motivos para aceitar nada dele, e então ela se afastou. Rainer estava andando atrás de Tyr. Em certo ponto, ele esperou e olhou para trás. Tyr perguntou se ele estava tendo um segundo pensamento, mas ele disse que não. Explicou-lhe que eles não são humanos, mas portadores de olhos mágicos. Ele lhe disse que ele deve entender que eles não podem coexistir com humanos, não importa o que, e que ele não precisava agonizar com isso, pois seus amigos os esperavam. Rainer olhou para trás novamente. Ferris ainda estava irritada com o desaparecimento de Rainer. Ela nem conseguia comer seu doce favorito, Dango. Ela se lembrou dos momentos que passaram juntos enquanto procuravam as relíquias dos heróis. Então ela murmurou que era tedioso estar sozinha. Ela se lembrou de como Rainer partiu com Tyr, e como Tyr havia mencionado que eles encontrariam seus amigos. Ferus se perguntou se ela também não era amiga dele. Ela saiu da loja de Dango irritada, deixando sua bagagem para trás. Os anciãos questionaram o rei por manter um portador do estigma alfa no país, quando ele sabia o quão destrutivos eles poderiam ser.
O rei explicou que o estigma alfa era uma existência que detinha um poder mágico incrível. Na era do rei anterior, Rainer havia passado por um treinamento especial e era conhecido como o mago mais poderoso de Roland, o que significa que o estigma alfa, quando usado corretamente, pode ser de grande ajuda militar. Ele acrescentou que nomeou o esquadrão de perseguição de quebradores de tabus para monitorar seus movimentos, com ordens de matá-lo no local caso ele perdesse o controle. Ele disse que tudo era para o bem do país. Os anciãos elogiaram a sabedoria do rei. O rei de Gastark propôs aos nobres que se casaria com Kefir, mas Lee se opôs. Kefir entrou lindamente vestida. Ela perguntou o que estava acontecendo. Sui disse a ela que ele se recusava totalmente a que seu rei se casasse com ela. Kefir, a noiva, ficou chocada por nem sequer saber disso. Mas Kefir pediu suas roupas. O rei insistiu que se casaria com Kefir. Kefir recusou aceitar sua proposta. De repente, ouviram alguém gritar por ajuda do lado de fora. Todos correram para fora e encontraram Sui caído no chão enquanto Ku chorava porque ele estava gravemente ferido. Ku foi nocauteada e perdeu a consciência. Kefir, em sua mente, ficou impressionada com a força do país. Seus servos alegremente sacrificavam suas vidas por seu rei, e seu rei sacrificava seu próprio corpo para avançar. Sui disse ao rei que eles encontraram um homem usando o anel da besta relâmpago igual ao do irmão Lir. O irmão Lir era outro guerreiro de Gastark, mas ele não sabia de que país ele vinha. Ele disse que, em Roland, eles tinham um monstro chamado Rainer que lhes estava emprestando poder. Liz notou a reação de Kefir quando o nome de Rainer foi mencionado. Então Liz disse ao rei que Kiefer parecia familiarizada com o nome de Rainer. Kiefer ficou assustada. Rainer recusou-se a pegar o doce dango que lhe foi servido. Tyr perguntou se era difícil para ele aceitar que não era humano. Ele disse a Rainer que seus próprios olhos mágicos eram diferentes dos de Rainer. Seus próprios olhos mágicos eram chamados Lino Due. O momento da abertura desses olhos ocorre antes de se nascer, ainda no ventre da mulher humana. Então há uma voz que só o portador podia ouvir. A voz o comandaria a devorar humanos. Tyr acrescentou que eles tinham um poder muito além dos humanos, então deveriam existir separadamente. Durante todo esse tempo, o irmão Lier, um mensageiro de Gastark, e aquele que possuía a mesma arma que Frohod, estava ouvindo a conversa deles. Clot recebeu um relatório sobre Rena ser um portador do estigma alfa, e o rei Sion o mantinha sob controle. O estigma alfa de Rena era de um tipo incomum, porque voltava ao normal depois de sair do controle. Clauf sabia algo sobre Rainer, e ele narrou que seu nome verdadeiro, idade real, local de nascimento e todo o resto eram incertos. A uma idade presumida de 5 anos, ele foi levado para uma vila de bandidos, onde descobriram que ele tinha um estigma alfa, e ele foi levado sob custódia militar. No Instituto de Treinamento Dirmo Claes Roll, ele passou por treinamento de combate e depois disso foi enviado ao Instituto de Treinamento Especial de Roland, em março de 2007. Ele passou pelo mais mortal dos treinamentos e, então, foi colocado em uma organização militar secreta de Roland. Rainer foi considerado o mago mais forte de Roland. Sion o conheceu na Academia Real Especial. Rainer e Tyr chegaram à pousada de Tyr. Um garotinho saiu para recebê-los, então outras crianças se juntaram a ele. Eles se sentaram e foram servidos com bebidas por uma garota. Rainer ficou surpreso ao ver as crianças. Tyr disse a ele que todas as crianças possuíam os olhos mágicos e foram expulsas por humanos e caçadas. Tyr se lembrou de quando o irmão Lee e Ku de Gastark os atacaram. Tyr não conseguiu consumir a besta relâmpago da magia de Ler, e então ele caiu. Ku disse a ele para não matar Tyr para que ele pudesse roubar seu cristal. Liz, que também veio com eles, comentou que essa seria a 76ª exterminação de monstros deles e 38 pessoas foram mortas. Tyr disse a Rainer que esses atacantes eram de Gastark e ele jurou fazê-los pagar por se intrometerem com eles. As crianças vieram encontrar Tyr dizendo que estavam com fome. Tyr revelou a Rainer que queria proteger as crianças e criar um mundo onde elas pudessem viver com um sorriso. As crianças vieram encontrar Rainer e perguntaram a ele qual técnica especial ele possuía. Ele respondeu que possuía cochilos à tarde, as crianças comentaram que ele era inútil. Uma senhora se juntou à cena, as crianças a chamavam de Lafra, e ele disse a ela que realmente encontrou Rainer na estalagem Stable como ela havia dito. Lafra explicou a Rainer que seus próprios olhos mágicos, chamados Ebra Crypt, tinham a capacidade de substituir os sonhos em sua cabeça pelos de outras pessoas. Basicamente, é um poder que ressoa com os sonhos das pessoas e permite que ela veja dentro deles. Rainer perguntou se ela também podia ver os sonhos dele. Ela respondeu que o observava há bastante tempo e que viu tudo o que ele havia suportado, o quão gentil ele era e como ele desejava ardentemente proteger aqueles que lhe eram queridos. Mesmo sendo um monstro, ele queria cada vez mais se misturar com as pessoas. Ela observou que ele era especial, e foi por isso que ela não contou a ninguém sobre ele no início. Mas ela o observou de perto durante todo esse tempo e concluiu que ele seria aquele a salvar todos os portadores de olhos mágicos no continente que haviam perdido a fé nos humanos, incluindo ele mesmo. Rainer recusou-se a aceitar o fato de que eles eram monstros diferentes dos humanos. Ele presumiu que deveriam ser capazes de se dar bem com os humanos porque nada parecia diferente. Ele se lembrou de tudo o que as pessoas lhe haviam dito e então se sentiu preocupado. Quando ele se lembrou de que Lafra lhe disse que ele salvaria outros portadores de olhos mágicos, ele se perguntou o que havia a ganhar em salvá-los. Rainer notou algo e então saiu. Rainer, ao sair, pediu que a pessoa escondida aparecesse. O irmão Liar estava escondido atrás da grama, mas Luke do Esquadrão Quebrador de Tabus foi quem o confrontou. Ele disse a Rainer que viera para eliminá-lo de acordo com a ordem do rei Sion. O dia em que Luke se encontrou com Frode e revelou que o Capitão Kalod estava sob sua custódia foi visto novamente. Frode havia implorado a Luke para executar a ordem do rei de eliminar Rainer. Luke recusou respeitosamente. Ele então o avisou para não tocar no Capitão Kalod, porque se o fizesse, ele o mataria no local.
Frode disse que entendeu e que libertaria o Capitão Kalod. Luke disse a ele que manteria a vida dele em suas mãos até que ele verificasse o bem-estar do Capitão Kalod. Frode perguntou se a arma que Luke segurava era uma relíquia de herói. Ele disse que pegou algo que Reiner esqueceu de recuperar. A arma parecia uma agulha, e o fio podia se estender infinitamente, sendo tão durável que não podia ser cortado. Frode perguntou a Luke se a existência de Reiner era realmente necessária, mas ele disse que o sonho de Reiner de ter um mundo pacífico onde ninguém morre ou chora era maravilhoso, mas era uma ilusão. Voltando para onde Luke e Reiner estavam, Luke atacou Reiner. Ele disse que Reiner não deveria estar ao lado do rei. Ele acrescentou que o mataria de acordo com sua própria vontade, mesmo sabendo que o Capitão Kalad ficaria de luto se ele o fizesse. Vendo que Luke estava determinado a matar Reiner, o irmão Lir saiu de onde estava escondido. Tyr acordou Lafra e a informou que algo estava errado. Luke continuou batalhando com Reiner. Eles usaram feitiços mágicos um contra o outro, e tudo ficou escuro. Luke estava prestes a golpeá-lo com a agulha relíquia do herói, quando Ferus inesperadamente veio resgatá-lo e ela se colocou sobre ele. Ferus havia seguido Luke quando ele ia encontrar Reiner. A pousada de Tyr explodiu de repente. As crianças se esconderam atrás de Tyr, mas ele lhes disse para fugir porque já estava gravemente ferido. Lear foi quem o atacou, e ele tinha a besta relâmpago pronta para atacá-lo. Tyr parecia derrotado desta vez. Ferus e Reiner correram em direção a eles, mas encontraram Lafra e as crianças no caminho. Lafra estava prestes a explicar o que estava acontecendo quando uma explosão repentina irrompeu e a besta relâmpago os atacou. Infelizmente, Lafra foi morta, mas as crianças escaparam. Uma das crianças com estigma queria se transformar em um monstro. Reiner tentou impedi-lo. Então, eles viram o irmão Lear. Lear arrancou o cristal da garota com estigma alfa, usando outra relíquia de herói chamada Spunkle. A garota foi atingida e morreu imediatamente. Liu pediu ao resto das crianças que também se transformassem em monstros, para que ele pudesse arrancar o estigma alfa delas também. Reiner não aguentou mais. Ele se lembrou de quando havia passado um tempo com as crianças e de sua conversa com Lafra. Ele reuniu seu feitiço mágico e ficou furioso. Ele atacou Liu, mas Liu o atacou com a besta relâmpago. Reiner abateu as bestas com sua espada. Tyr tentou atacá-lo por trás, mas ele ergueu o Spunkle contra ele e Tyr recuou. Os olhos de Reiner ficaram negros. Ele jurou que mataria Liu. Ele correu em direção a ele, e Liu continuou enviando bestas relâmpago para ele. Ele desviou de todas. Ferus correu para o meio da magia e parou as bestas relâmpago com sua espada. De repente, houve uma explosão, que rapidamente afastou Reiner dela. Ferus, com sua espada, continuou abatendo as bestas relâmpago. Ferus foi derrotada pela besta relâmpago. Ela perdeu sua espada e caiu no chão, perdendo a consciência. Liu tentou cristalizar o estigma alfa de Reiner. Ele de repente começou a se transformar em um monstro. Ele se lembrou de como Sui também quis cristalizá-lo naquela época, e uma voz começou a ecoar na cabeça de Reiner, dizendo-lhe para destruir tudo, que nada importava. Reiner lutou contra esse desejo de destruir tudo, quase afundando nele, mas ele continuou lutando, lembrando-se de Ferris, sua parceira, e de como ele queria proteger seus entes queridos. De repente, o Spunkwheel na mão de Liu quebrou, e Reiner conseguiu parar a cristalização. Ele não se transformou em um monstro, nem agiu como Liu esperava. Isso realmente surpreendeu Liu, e ele se perguntou quem ele era. Luke tirou o fio Lestel, a arma relíquia de herói que estava com ele. Luke jurou que entregaria a cabeça de Liu a Gastark. Tyr recuperou a consciência. Reiner disse a ele que seguraria Liu, então ele deveria ir embora com as crianças. Liu disse a Reiner que havia algo chamado Fórmula Total, e que ele a usaria nele. Reiner parecia não entender o que ele queria dizer, mas Liu simplesmente foi embora. Luke disse a Reiner que Ferris acordaria a qualquer momento, já que tudo o que ela tinha era apenas uma leve concussão. Fiel à palavra de Luke, Ferris acordou e pegou sua espada novamente. Ferris disse a Reiner como o rei se sentiu quando ele partiu. Reiner explicou que teve que fugir porque tinha medo de ser ferido ou ferir os outros. Ele então decidiu que voltaria para Roland e não fugiria mais. Ele informou Ferris que poderia estar usando seu poder do estigma alfa, já que Gastark estava ficando perigoso. Ele implorou a Ferus para matá-lo se ele perdesse o controle novamente. Ele adoraria ser morto por ela. Reiner abriu a porta da corte de Sion. Ele abriu a boca quando viu pilhas de arquivos que Sion deveria atender. Sion disse a Reiner que estava esperando por ele para voltar. Sion provocou Reiner dizendo que ele não dormiria até que a montanha de documentos fosse devidamente tratada. Ele disse a Ferus que ela também iria ajudar. Ambos tentaram fugir, pois não estavam dispostos a lhe dar uma mão. A porta se fechou sozinha. Sion disse que não abriria, então eles deveriam ir direto ao trabalho. O rei Sion estava feliz que os dois voltaram. Enquanto isso, Fraud estava atrás da porta ouvindo a conversa deles. A Capitã Kalad finalmente estava acordada. Ela perguntou onde estava. Então, de repente, ela se lembrou de seu último encontro com Fraud. Ela perguntou a Luke por que Fraud estava atrás dela. Luke a assegurou de que tudo havia acabado e que ela não precisava se preocupar, mas a Capitã Kalad sentiu que eles estavam escondendo algo dela. Lord Cloth decidiu que estava deixando o hospital, para que pudesse se acostumar com seu novo braço. A princesa não estava preocupada, pensando que ele talvez ainda não estivesse bem. Frohout abordou o rei Sion e perguntou se ele queria manter Reiner vivo. Sihon disse a ele que queria que Reiner morresse nas mãos de Luke, mas indiretamente ele seria quem o mataria. Frohud disse a ele que mantê-lo vivo não seria bom para ele. Frohud disse que aceitaria a punição por matar Reiner, mas o rei já havia decidido que manteria Reiner vivo, não importa o que. Alguém apareceu de repente para Reiner em sua saída da corte. Ele o esfaqueou com uma faca, e Reiner caiu. O estranho que Reiner encontrou em seu caminho depois de tê-lo esfaqueado. Reiner caiu e perdeu a consciência imediatamente. Lucília apareceu atrás dele, e ele mencionou o nome do homem como Duque Liriu Leotolu, o fantasma que escapou da morte e assombra Roland. Lucília disse ao Duque Liriu que Reiner ainda não havia chegado ao ponto em que era seguro para ele ver a porta.
Liriu tirou uma corrente com um pingente de cristal, que também era uma relíquia de herói, chamada Sepuemos. Ele a jogou pra cima e a luz brilhou ao redor dele. Ele a comandou para se quebrar em pedaços e então a luz ficou mais brilhante. Lucille desapareceu e Liriu levou Rainer embora. Ferus, o rei, e Fraud também estavam observando este evento. Um flashback de quando Sion conheceu Lucille Aeris pela primeira vez, quando ele ainda não era rei, foi revelado. Lucille pediu a Sion para segui-lo, e eles entraram em um certo quarto. De repente, a mente de Sion estava sendo controlada. Ele disse que mataria qualquer um que se opusesse a ele, e para isso aceitaria qualquer coisa, até mesmo o diabo. Lucille, ao ouvir isso, afirmou que Sion agora poderia se tornar seu mestre e mestre de sua espada. Ele abriu outra porta, e lá ele encontrou outra pessoa que se parecia exatamente com ele. A mente de Sion foi dividida em duas. Uma estava sendo controlada por Sion, enquanto a outra pela escuridão, pedindo-lhe para destruir o mundo. Ferus viajou pelo ar para encontrar o Duque Liriu, que estava com Rainer. Ferus o parou e perguntou o que ele havia feito com Rainer. Liriu colocou Rainer no chão, confrontado por Ferus, ela o abateu, mas estranhamente ele se dissolveu e apareceu novamente atrás dela. Liriu disse que havia matado Rainer esfaqueando-o no peito com uma faca. Ao ouvir isso, Ferus chorou amargamente. Ferus tentou golpear Liriu novamente, mas ele lhe deu um soco no estômago. Ferus e Rainer jaziam indefesos no chão. De acordo com o narrador, um experimento humano, um robô feito como humano para adquirir magia e que podia lutar em batalhas. De acordo com o relatório, um deles havia fugido da instalação de experimentos enquanto estava fora de controle. Emal, um quebrador de tabus que havia sido agraciado com magia proibida. A Capitã Kalod disse que experimentos humanos haviam sido banidos quando o rei Sion ascendeu ao trono. O experimento humano a atacou, mas ela conseguiu se proteger. Luke disse a ela que receberam ordens para eliminá-lo, e assim o quebrador de tabus foi morto. Kalad perguntou se o rei sabia disso. Luke disse a ela que o experimento humano foi realizado sob as instruções do rei. Kalad perguntou se o rei estava são. Então Luke disse a ela que ele estava no controle de si mesmo. Ele retomou o experimento humano porque era necessário. Kalad soube naquele momento que eles estavam escondendo isso dela, na verdade. Rainer acordou em um quarto e ficou chocado ao ver Ferus ao lado dele. Ferus também acordou. A mente de Sion foi dividida novamente. Sua mente controlada pela escuridão disse a outra mente que ele não seria capaz de salvar Rainer. Mas ele insistiu que o salvaria, não importa o que. Quando ele saiu daquele quarto, ele encontrou Lucille do lado de fora. Lucille perguntou qual lado venceu e ele apenas sorriu. Rainer e Ferris haviam lutado e destruído o quarto em que estavam. Rainer viu uma marca em seu peito e se perguntou o que era. De repente, ouviram uma batida na porta. Rainer e Ferris reclamaram que estavam cansados de ajudar Sion com os documentos. Eles estavam trabalhando por 4 dias sem parar. Os olhos de Rainer ficaram negros por falta de sono. Ele caiu da cadeira e reclamou que estava cansado. O rei Sion entrou e lhes deu outra tarefa. O rei disse a eles que seu aniversário estava se aproximando. Frodo recebeu um relatório de que haveria um concurso de perguntas e respostas sobre tortura e punição no Império de Roland. Dizia-se que, se pudessem espalhar o entendimento de quão duramente a nação punia aqueles que cometiam crimes, isso poderia levar à redução das taxas de criminalidade. Este seria um dos eventos no aniversário do rei. Rainer e Kalad conversaram sobre a celebração do aniversário de Sion. De repente, ele se lembrou. Kalad o havia convidado para sua festa de aniversário alguns dias antes e ele não compareceu. Ele se desculpou por ter faltado ao aniversário dela, mas Kalad ficou bastante feliz por ele pelo menos ter se lembrado. Então, ela explicou que muita coisa aconteceu e por isso ela não conseguiu fazer uma festa. Era tarde, então Kalad o deixou, sentindo-se animada. Claude, a princesa Nó e outros atendentes da corte planejaram como tornar a celebração do aniversário do rei excepcional. Eles queriam que parecesse um festival. Claude perguntou à princesa Nó como os festivais eram celebrados em Istambul. A princesa Nó disse: costumava haver muitos fogos de artifício quando eles realizavam seu festival. Finalmente, eles decidiram fazer dos fogos de artifício o evento principal do dia. Klaus pensou em quem poderia fazer o trabalho. Klaus e outros foram encontrar Rainer na loja de Dango. Cloth disse a Rainer que eles tinham um trabalho para ele. Vários dias depois, Sion estava em uma carruagem tentando fugir. A carruagem foi atacada e, em seguida, derrubada. Rainer veio até ele e perguntou por que ele estava fugindo. Ferris também veio e pediu a Rainer para levá-lo e ir embora. Outros membros da corte também apareceram. Eles se aproximaram dele, o carregaram e o levaram de volta ao castelo, deixando Rainer e Ferris para trás. Todos na nação haviam se reunido em frente à corte para celebrar o aniversário do rei Sion. Cloth se aproximou dele e disse para ele acender os fogos de artifício que haviam preparado para ele. Aslina, sua secretária, pediu-lhe para disparar um Izute na direção da pequena luz na montanha. Sion fez isso, e os fogos de artifício explodiram imediatamente. A unidade do Esquadrão Quebrador de Tabus também celebrou o aniversário da Capitã Kalad. Ferris chegou com um lindo bolo como presente para ela. Ela também acendeu fogos de artifício. A Capitã Kalad estava bastante animada. Rainer havia sido quem disparou os fogos de artifício. Na montanha, o rei ordenou a um de seus servos que preparasse uma carruagem, pois ele tinha que buscar alguém, e ele iria sozinho. Começou a chover. Rainer, que estava sozinho na montanha, decidiu voltar rapidamente. Ele avistou uma carruagem vindo em sua direção. O rei Sion havia vindo buscá-lo. Ele entrou na carruagem e Rainer o agradeceu. O rei Sion disse a ele que queria parar em um lugar. Sion levou Rainer ao lugar onde ele lhe prometeu que se tornaria um rei e mudaria o mundo quando estavam na Academia Real. Rainer disse a ele que precisava dormir porque estava trabalhando por 10 dias sem parar. O rei prometeu enviar-lhe uma carruagem nas próximas 3 horas. Rainer objetou, dizendo que ele deveria voltar depois de 300 horas. Rainer o aconselhou a dormir um pouco também. O rei Sion disse que não podia porque ainda não havia mudado completamente o país. Rainer o chamou de viciado em trabalho. Rainer pediu desculpas a Sion por não ter acreditado nele quando ele prometeu pela primeira vez ser um rei e mudar o mundo. Ele pensou que o que ele disse naquela época eram apenas sonhos vazios.
Ele disse a ele que o país realmente havia mudado, e que ele havia criado um mundo onde todos podem viver com um sorriso. Sion disse que eram sonhos vazios, porque muitos de seus amigos morreram enquanto ele tentava criar aquele mundo. Rainer teve que encorajá-lo a parar de se culpar e se punir por isso, e o assegurou de que o país ficaria bem se ele levasse as coisas com calma. O rei Sion começou a lutar com Rainer enquanto chovia. Eles lutaram ferozmente um contra o outro. De acordo com o narrador, o herói negro que lutou e lutou contra o mundo inteiro finalmente desmoronou. O herói negro foi selado bem ao sul por seres poderosos que protegiam o mundo. Mas outro monstro vivia naquela região, o demônio solitário, horrendo e sempre tão sozinho. Tão solitário que quase morreu. Ele pediu a um humano que lhe desse seu corpo, e este aceitou. O demônio, chamado Todas as Fórmulas, foi dividido em Solucionador de Todas as Fórmulas e Tecelão de Todas as Fórmulas. E o herói devorou o Tecelão de Todas as Fórmulas imediatamente. O herói quebrou o mundo e o quebrou ainda mais, até que finalmente alcançou o núcleo do mundo, onde encontrou escuridão e o próprio inferno. Ele pediu ajuda, então disse ao demônio que poderia usar o resto de seu corpo. O demônio solitário vinha tomando emprestado o corpo de heróis que se sentavam no trono, e Sion lutou muito para combater isso, pois sempre o impulsionava a fazer algo contra sua própria vontade. Ninguém sabia disso, exceto Lucille, da casa de Eris. Rainer se perguntava por que Sion estava lutando contra ele. Sion estava chorando, mas não conseguia se controlar, pois o demônio havia tomado o controle total de seu corpo. Rainer perguntou se ele o mataria, e ele respondeu que sim. Rainer disse que não o deixaria matá-lo, pois já havia decidido quem o mataria, e essa pessoa era Ferus, mas ele afirmou que ainda considerava Sion como seu melhor amigo. Os experimentos humanos emergiram do subterrâneo e começaram a lutar contra Rainer. Rainer não conseguia acreditar que Sion estivesse planejando tais coisas por todo esse tempo, sem que eles soubessem de nada. Sion lhe disse que era absolutamente necessário que ele os fizesse. Rainer então percebeu que Sion havia sido completamente dominado pela escuridão e perdido o controle de si mesmo. Sion insistiu que precisava matar Rainer. Rainer tentou dizer algumas palavras pacificadoras para trazê-lo de volta ao seu eu normal, mas não estava funcionando e Sion chorava intensamente. O demônio controlava Sion e enviou espadas sombrias a Rainer, que perfuraram todo o seu corpo. Ele estrangulou seu pescoço e prometeu enviá-lo para o inferno. O espírito de uma garotinha cujo corpo emitia luz, de repente, saiu do corpo de Rainer e disse a Sion que ainda não era a hora. Lucille Eris apareceu atrás dele e o chamou de Tecelão de Todas as Fórmulas. Lucille era uma parte do demônio que se dividiu em dois. O espírito disse a ele para parar Sion e libertar Rainer, pois ele destruiria tudo e a todos. Lucille confirmou que Sion jamais perderia sua sanidade, porque ele era realmente diferente, e ele disse a Rainer que Sion trairia um dia, quando o demônio tomasse completamente sua mente, mas até lá ele deveria aproveitar sua amizade com ele. Ele tocou a cabeça de Rainer, e este perdeu a consciência. Sion apontou uma espada para o pescoço de Rainer enquanto ele jazia inconsciente no chão. Ele lutou com a espada, e a voz continuava a dizer-lhe para matar Rainer. Ele lutou tão intensamente com o espírito, então sua espada caiu de sua mão. Outra imagem de Sion apareceu, e eles começaram a conversar. Um era a própria mente de Sion, enquanto o outro era a mente de Sion controlada pela escuridão. Sion conseguiu superar sua mente controlada pela escuridão naquele exato momento e deixou Rainer deitado, indefeso, no chão. Rainer acordou na prisão com a cabeça enfaixada. Ele havia sido gravemente ferido por Sion. Ferus entrou na prisão. O guarda da prisão tentou detê-la, mas ela os derrotou. Ele se levantou e chamou o guarda da prisão, mas ninguém respondeu. Ferus apareceu de repente atrás dele. Ela entrou arrombando o telhado da cela. Rainer ficou extremamente chocado quando a viu. Ela o abraçou e disse que pensou que ele estivesse morto. Ela chorou, dizendo que Sion também havia confirmado que ele estava morto, mas ela simplesmente não acreditou. Rainer perguntou se ela tinha visto Sion. Ferus lhe disse que algo não estava certo com Sion, porque ele disse que o havia matado e sorriu enquanto parecia que ia chorar. Ferus acrescentou que Sion lhe disse para não voltar, nem se associar a ele novamente. Sion havia marchado com o exército para a Nelfa Imperial. Ele está liderando o exército com técnicas proibidas e massacrando impiedosamente todo o povo de Nelfa. Sion e Ferus saíram correndo da prisão. Rainer disse que eles procurariam uma maneira de parar Sion, descobririam o que estava acontecendo e então revelariam a verdade. De repente, a terra tremeu atrás deles. Eles olharam para trás e viram Kefir. Ela fugiu enquanto alguns homens a perseguiam implacavelmente. Rainer e Ferus partiram em uma carruagem. Na carruagem, Rainer, em sua mente, revisou como ele havia desistido e desejado a morte. Mas Sion o salvou e ele sempre foi imensamente grato por isso. A batalha entre Roland e Nelta foi então presenciada. Todos estavam envolvidos nesta batalha, incluindo o Esquadrão Quebrador de Tabus. Rainer jurou que salvaria Sion, não importa em que ele estivesse envolvido, ele o protegeria. Então, ele o faria dizer que tinha o melhor amigo de todos os tempos. Isso nos leva ao fim deste anime verdadeiramente incrível. O que você pensa sobre a amizade entre Rainer e Sion? Deixe seu comentário na seção de comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever. Tchau, tchau.